então os fatores, né, negativos que impactam o comportamento desse gato, né? Então, se eu tiver uma, uma influência genética, então a gente sabe que traços comportamentais, né? Então, gatos bravos tendem a ter filhos bravos, né? Então, isso tem um comportamento, né? Um traço genético. Estresse na fase pré-natal, então mães que passaram por estresse durante a gestação tendem a ter gatos, né? Por causa da fase de desenvolvimento da adrenal no embrião, isso tem efeito. Falta de socialização, então aquele gato que naquela fase de filhotinho, que era a fase que ele tinha que ser exposto, né, a novos gatos, a criança, a viajar, né, seja lá qual for o tipo de contato que esse gato gostaria de ter, né, então se isso falta nessa fase, a tendência é que esse gato, quando ele fica adulto, ele sai da fase de socialização, que é mais ou menos até os 4, 5 meses, ele tende a ficar menos receptivo a mudanças de ambiente, a mudanças, a coisas que aconteçam ao redor dele, né? Então ele tende a se fechar mais. Retirada precoce de mãe e irmão, isso tem um efeito, porque a primeira socialização que ele tem é com a mãe e com os irmãos, então aquele gatinho órfão, né, que perdeu a mãe, ou que, sei lá, o que aconteceu, a tendência é que ele fique mais bravo, né, que ele fique mais chato. Fatores inerentes ao hospital, então um hospital muito barulhento, que tenha muitos estímulos olfatórios, estímulos físicos, isso impacta negativamente, né? Interações físicas inesperadas, então aquele gato que é bonitinho, que é fofinho, que todo mundo quer passar a mão, né? Você está obrigando aquele gato a ter um contato que ele não estava esperando, que ele não gosta, e aí isso acontece muito quando tem gato de raça, né? Ah, um Maine Coon, um Ragdoll, um gato que é diferente, né? O gato vai passando de mão em mão, né? Todo mundo quer tirar foto com o gato, todo mundo quer apertar o gato, todo mundo quer fazer alguma coisa, e isso para o gato é horrível, né? Ele fica muito estressado. Experiências negativas, né? Então, se alguma outra vez ele foi fazer um ultrassom e ele sentiu dor nesse ultrassom, aquilo ali para ele tá passando pela mesma coisa na cabeça dele. Ele tá deitado, começaram a tosar a barriga dele, o próximo passo é doer. Então, é, ele já vai querer brigar, né? Já querer evitar esse contato aí antes da dor aparecer, né? Se ele tiver de fato dor, então se ele tiver a saúde comprometida de alguma maneira, a hora que a gente for manipular ele pode exacerbar o processo doloroso. As próprias emoções do tutor, um tutor muito ansioso, um tutor que esteja nervoso, isso vai impactar negativamente naquele gato, ele vai ficar mais estressado, porque ele vai ficar sentindo aquele feromônio daquele proprietário que tá conturbando ele, né? E qualquer transtorno que esse gato possa vir a ter, durante o transporte, né? Isso vai já fazer com que esse gato chegue muito mais estressado para a gente no atendimento. E aí, né? Então, o que pode ser estressante, né? A gente tem aquele péssimo hábito de ver o estresse do gato com o nosso olho, né? Que a gente pensa o que é estressante. É acordar cedo, trabalhei a semana inteira, acordei cedo, tô aqui, esse final de semana eu não vou descansar, porque eu tô aqui na pós, tô dando aula, vocês estão assistindo, então vocês não podiam estar fazendo outra coisa, estão aqui. Para mim isso é estressante, daí aí segunda-feira não vou conseguir descansar, porque eu vou ter que trabalhar 12 horas, vou chegar em casa. Isso pra gente é estressante. Para nossa rotina, isso é estressante. Para o gato, é óbvio que o gato não tem essa rotina. Qual que é a frase que o proprietário fala? Ah, se o gato que dorme o dia inteiro está estressado, imagina eu que trabalho 14 horas por dia. Isso é a frase clássica. Mas o gato não trabalha, gente. Então é óbvio que ele não vai ter o estresse inerente ao trabalho, né? O estresse dele é outro. E a gente tem que aprender a identificar, né? O que pode ser estressante para ele? O que pode ser estressante? Presença de pessoas que não estão habituadas, né? Que esse gato não está habituado, né? É, o gato do Alexandre, o Alexandre Daniel, o Doppler, durante a pandemia, né? Os 2 anos, principalmente os 2 primeiros anos da pandemia, eles não receberam ninguém em casa, né? Eles estavam realmente muito isolados, ele, a mulher e a filha, e os gatos. E aí, quando as coisas começaram a acalmar, as pessoas estavam vacinadas, ele recebeu um casal de amigos em casa, depois de quase mais de 2 anos sem ninguém aparecer em casa. No outro dia, o gato estava fazendo xixi com sangue.
né? Então, isso é o gato, para ele, ele não estava, né? Aquilo ali, ele ficou 2 anos confinado com 3 humanos, de repente apareceu um outro humano que não estava não tava na conversa. Isso para aquele gato foi estressante, para outra gata não. Então, isso tem um caráter individual, né? Presença de outros animais, né? Eu recebo na minha casa, às vezes vem uma amiga minha que vem aqui em casa. E às vezes ela vem e traz o cachorro, ela tem um Spitz, né? A gente já sabe que meu gato surta com o Spitz, né? E o Spitz não faz nada, ele só tá, só é a presença dele, só que ele é espalhafatoso, ele é grande, né? Ele é peludo, então faz uma visão que o meu gato não gosta. Então, quando ela tá chegando, a gente tranca o meu gato no quarto. Ele nem vê o que tá acontecendo, né? A gente deixa ele lá com água e comida no quarto, ele passa dormindo, beleza. A hora que o cachorro vai embora, a gente solta, é como se nada tivesse acontecido. Mas se eu colocar trazer um outro gato para aquela casa, né? Um gato que não estava naquele script, né? Sons e odores diferentes, né? Falta de ponto de fuga, principalmente quando eu estou falando de um ambiente que tem muitos gatos, alteração de rotina, a gente viu muito isso na pandemia. O proprietário passava 15 horas por dia fora de casa, né? Aí, de repente, veio a pandemia, de um dia para o outro, esse proprietário agora está fazendo home office e passa o dia inteiro em casa. Os gatos enlouqueceram. De repente, o humano não vai embora nunca, né? Aí, quando os gatos entenderam que agora essa era a nova rotina, então tá, então o cara agora vai ficar em casa mesmo, não vai embora, né? Agora ele virou um objeto dentro dessa casa. Aí a pandemia passou, as pessoas voltaram a trabalhar na rua. E aí agora eu tive uma outra mudança de ambiente. Então a gente pegou um monte de gato com manifestação clínica de estresse por conta disso, né? Alteração de alimentação, né? O proprietário que trocou a ração, né, daquele animal sem fazer uma adaptação, aquilo para aquele gato pode ser estressante, manipulação em excesso pode ser estressante, né? Eu tenho um monte de doença que vai acontecer por conta do desencadeamento do estresse. Então, o estresse, ele é imunossupressor, né? Então, ele vai fazer alteração da resposta imunitária. Então, eu vou ter aquele gato estressado que pode desencadear uma dermatofitose, né? Eu vou ter aquele gato estressado que vai reativar um herpes, ele vai vir catarrento. Eu vou ter aquele gato estressado que tinha uma giardia, um tritricomonas, que estava sob controle, que era um gato que era parasitado, porém era negativo clinicamente, ele era sintomático, apesar de parasitado laboratorialmente, ele estava ótimo. Às vezes a gente nem sabia que ele tinha alguma coisa. E aí, por conta da imunossupressão do estresse, ele começa a ter diarreia. Ele imunossuprime, o protozoário que estava sob controle vai ter chance de multiplicar, de aumentar a multiplicação e fazer clínica nesse paciente, né? Eu tenho gatos, o cortisol, o excesso de cortisol, né? Ele altera a integridade da barreira gastrointestinal. Então, pacientes que têm hipoadreno ou hiperadreno, que têm excesso ou falta de cortisol, se cortisol está em valores desbalanceados, eu tenho alteração da integridade, né? Por isso que eu tenho vômito, eu posso ter vômito e diarreia nas duas doenças, né? Se eu tiver muito cortisol aí, a minha barreira intestinal, aquele epitélio intestinal, ele vai sofrer uma alteração anatômica. Então, aquela proteção que eu tenho para as minhas bactérias, para a minha flora intestinal, que moram dentro do intestino, né? Que dentro do intestino elas são lindas, maravilhosas, estão todo mundo lá bonitinho trabalhando. E do nada eu tenho uma alteração física, agora ficou mais fácil dessas bactérias conseguirem atravessar a minha parede intestinal e chegar nos meus vasos sanguíneos. E até fazer um processo séptico, dependendo da situação. Então, isso vai poder cursar com uma situação pior. Eu posso ter problemas urinários, né? Para aqueles gatos que são predispostos, eles podem obstruir, e eu posso ter um monte de problema comportamental secundário ao estresse, né? Esse gato aí, ele era um exótico, era o exótico da minha cunhada, e era um gato extremamente da paz. O gato, ele era um zero à esquerda, né? Ele morava em Minas com ela, e a minha sogra caiu e quebrou o pé. E aí a minha cunhada veio com o gato para São Paulo, porque ela ia ficar um mês aqui para cuidar da mãe dela. Nesse um mês que ele veio, esse estresse da viagem, que ele odiava andar de carro, ele veio 6, 7 horas de carro de Minas para cá, mas ele mudou de ambiente, ele mudou de casa, não era a casa dele. No ambiente, ele tava aí, ó, com essa cara. Quem olha para ele aí nessa foto, acha que ele tá lindo, né? Esse gato, ele desencadeou uma dermatofitose e reativou um herpes. Uma semana depois dessa foto, ele tava com uma úlcera de córnea enorme. Aí ele tava só catarrento, né? Que na foto ele tava com o nariz limpo, mas
Ele já estava catarrento, na semana seguinte ele tinha uma úlcera de córnea por conta de manifestação de herpes. Tudo porque o cara saiu de casa, né? Que não foi para uma casa, para um ambiente que não é dele. O estresse agudo, né? Ele é mais fácil de reconhecer, né? Então, é aquele gato que está agudamente estressado, ele está imobilizado, ele é o gato que tende a ficar com o corpo agachado sobre os membros, né? Dependendo do perfil do gato. Tem gato que treme, que faz tremor muscular, né? Tem gato que aumenta, né? Que faz taquicardia, taquipneia por conta da adrenalina e do cortisol. Aqui é cauda, tá? Isso aqui eu tenho que corrigir esse slide aqui. É cauda, a cauda fica junto ao corpo, ele minimiza aqui, né? Ele abaixa a cabeça sobre a linha dos ombros. O olho fica bem aberto, que ele precisa enxergar o que está acontecendo ao redor dele, caso ele tenha que fugir. Ele tende a ter uma dilatação de pupila. A orelha pode aí ficar virada para trás, né? Os bigodes ficam para trás, tudo numa tentativa de diminuir o tamanho dele. E aquele gato que pode ser desde o gato que paralisa e silencia, ou o gato que uiva, começa, né? Começa a fazer que começa a rosnar, começa a uivar. E aí, beleza, o estresse crônico é fácil da gente ver o gato que está estressado. O estresse agudo é fácil, né? Agudamente é mais fácil de reconhecer. Agora, quando eu estou falando do estresse crônico, é mais difícil. Porque o estresse crônico, muitas vezes, a gente depende da sensibilidade do proprietário, né? Que é o gato que diminui o apetite. E não é o gato que, não, ontem ele comeu um prato inteiro de comida, hoje ele não comeu nada, né? O gato do estresse crônico, ele passa a reduzir a alimentação dele muito de pouquinho, né? Ele vai, então o proprietário vê ele indo no pote de comida, vê ele comendo, mas a quantidade de comida cai. E se eu tiver mais de um gato na casa, esse proprietário não consegue perceber que esse gato não está comendo a quantidade. Porque se eu tenho um gato em casa, beleza. Eu coloquei comida de manhã, chegou no outro dia, aquela comida não saiu do pote, ou saiu muito pouco, meu gato comeu menos. Agora, se eu tenho dois gatos que comem no mesmo pote, e aí? Como é que eu vou saber se esse gato comeu ou não, se eu vi ele indo lá? Né? Eu vi ele mastigando, eu vi ele comendo, mas como é que eu vou saber se ele comeu muito ou se ele comeu pouco? Não vou. Tem a questão do grooming, tem gato que não se limpa, não limpa nada, e vem aquele gato feio, com o pelo eriçado, oleoso, cheio de caspa. E tem o gato que vai para o outro extremo, que é o excesso do grooming. Que ele lambe, 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 que chega pra gente já alopécico, né? Vem aí com a barriga, geralmente começa com o abdômen, né? Vem com aquele ventre todo cheio sem pelo. Tem que tomar cuidado, porque tem gato que faz overgrooming, não por estresse, mas por dor, né? Quem tem dor crônica, já peguei gato com pancreatite, com dor crônica, que veio que a gente começou, eu comecei a desconfiar que tinha alguma coisa errada cronicamente com aquele gato, porque ele vinha com o abdômen dele todo limpo, não tinha nada de pelo. Parecia que a gente tinha feito depilação com cera no gato, né? E o pelo não crescia. E aí eu comecei a pedir para a proprietária reparar, ela falou, não, e ele era um lugar específico da barriga, né? Era bem alto. Aí a gente começou, esse gato ele tinha, quando a gente começou a fazer manejo de dor nele, de dor crônica nele, acabou, sumiu. O overgrooming desapareceu. Então ele mastigava, ele estava ali numa tentativa de dar conforto. Conforme ele lambia, provavelmente aquilo dava algum certo grau de alívio para ele. Então, isso também é uma alteração comportamental por um problema clínico, né? Esse gato, ele pode se isolar, ele pode, se um outro gato chegar perto ou um humano chegar perto, por conta do mal-estar que ele está sentindo, ele fazer uma agressão defensiva. Isso é uma alteração comportamental, né? O gato que é bonzinho e do nada, quando você vai chegar perto dele, o gato começa a rosnar, começa a ficar reativo. Do nada, isso tem algo relacionado à dor, provavelmente, nesse paciente, tá? É um animal que pode não dormir direito, aí ele fica mal-humorado pela dor e mal-humorado porque ele não dorme. E aí, se ele não dorme direito, ele não descansa. Se ele não descansa, é a gente virado de plantão, né? Você até dorme um pouco quando você volta do plantão, mas o seu sono não é da mesma qualidade. E aí você acorda depois parecendo um zumbi, né? Aquela olheira aqui embaixo, mega cansado, né? Com um sobressalto, um estado de vigilância aumentado, né? Esse animal ele vai ter redução de interação, então ele não vai brincar, ele não vai interagir com outros gatos, né? E ele pode ter eliminação inapropriada, né? Desde de mais quanto de menos. Ele pode eliminar inapropriadamente de fazer xixi e cocô fora do lugar, como ele pode simplesmente não fazer. E é o gato que constipa ou o gato que obstrui, tá? Então, sempre lembrar, né?
da questão da pré-consulta, né? De conversar com esse proprietário. Qual que é qual que é o motivo? Né? Porque primeiro a gente tem que lidar com o estresse do tutor e o estresse do gato, né? Então eu tenho que o estresse do tutor, a gente tem que deixar a coisa previsível. Se eu deixo a coisa previsível para ele, a gente reduz a ansiedade dele. Óbvio que não funciona com todo mundo, mas ajuda, tá? E com o gato, por que que o gato fica estressado quando ele sai do ambiente, né? Ele tá vendo a questão da caixa de transporte lá que ele vai entrar. Ele já está vendo que ele vai perder o controle da situação, né? Gato, ele é controlador, ele tem que ter controle sobre aquilo que vai acontecer com ele. Quando você coloca ele na caixa de transporte e leva e tira ele de casa, ele perdeu o controle. Dali para frente, ele não manda mais na própria vida. Ele não sabe o que está por vir, ele não sabe o que vai acontecer. Isso vai dar um baita de um estresse nele, tá? Então, o confinamento, instabilidade, uma coisa que eu acho horrível é a gente carregar a caixa de transporte pela alça. Porque se você carregar a caixa de transporte pela alça, gente, é que nem carregar uma sacola. Você vai carregar, a caixa vai fazer isso aqui, ó. Imagina você dentro de um elevador, que o elevador faz isso aqui. O elevador chacoalha. Isso não dá medo? Porque você está fora do controle, você está dentro do elevador, você não tem como fazer o elevador parar de sacudir, você só quer sair de lá. Você só quer parar, sair daquele lugar, daquela situação incômoda, que você não sabe o que está acontecendo. Então, uma coisa que a gente tem que instruir os nossos proprietários é carregar a caixa de transporte por baixo, porque isso tem um mínimo de variação, você tem mais controle sobre aquela caixa. Então, balança menos, né? Para um animal que já está nauseado, que já está enjoado, vai balançar menos, vai incomodar menos aquele gato, tá? Movimento, tem gato que tem enjoo de movimento do carro, tem cinetose, né? Tem gente que viaja, meu marido viaja horas e para ele tá ótimo. Se eu viajar durante muito tempo e eu não estiver dirigindo, eu passo mal. Eu não posso ler, eu não posso ficar no celular dentro do carro, porque eu tenho cinetose. Então, aquilo da coisa fazer, do balançar, do meu olho tentar. Por que que a gente faz cinetose? Não sei se vocês já assistiram, vocês já devem ter assistido, né? O Marley e eu, quando o Marley vai fazer os primeiros passeios de carro dele, que ele entra no carro, aí ele fala árvore, 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 asfalto, árvore, árvore, asfalto, 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 poste, 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 árvore, árvore, árvore. Tem um pedaço do filme que é assim. E aí num determinado momento ele fala, nossa, eu acho que eu vou vomitar, eu tô começando a ficar enjoado. E aí ele, porque isso é a tradução da cinetose. Quando você está dirigindo, por que a gente não passa mal quem dirige? Porque quando você está dirigindo, você tá focado na estrada, na rua, né? Então, a sua atenção está focada num lugar só. Aquilo que é periférico, o seu cérebro foi programado para desligar, justamente para você ter foco e você não ter a distração da movimentação lateral. Então, isso te dá um controle da movimentação. Então, seu olho enxerga uma determinada coisa, o seu cérebro traduz uma coisa específica. Quando você não está dirigindo, você está lá do acompanhante, você não está prestando atenção. Você tem que trocar a marcha do carro, você tem que acelerar, você tem que frear. Você está lá só de passageiro. Então, você tende a prestar mais atenção na periferia das coisas, tá? E aí, você está prestando atenção na periferia da coisa, né? E aí você começa a prestar atenção nas coisas que estão mudando, na coisa que está mexendo. E aí o seu olho faz isso aqui, ó. Ele vê, o seu olho mexe, o seu cérebro tenta corrigir a posição, transformar uma imagem de movimento numa imagem estática. Então, seu olho tá assim, para o seu olho não ficar em nistagmo, ele recebe a informação do olho parar. Só que a imagem, ela é contínua. E isso está dando, né, aquela informação de movimento ali, de coisas repetidas em movimento. Isso dá muita náusea, porque o seu cérebro fica tentando corrigir uma posição, transformar uma coisa em estática que não é estática. Por isso que dá náusea. Quando você vai ler no carro, você tá aqui, ó, a letrinha tá fazendo isso aqui, a linha, e você tá aqui, ó, tentando, seu olho tá tentando acompanhar a movimentação. Isso é um estímulo para o seu gatilho do centro do vômito lá no sistema nervoso central. Por isso que nauseia. Tem gente que quando dorme no carro, cochila no carro, passa a náusea. Porque a hora que você dormiu, você fechou o olho, né? Quem tem labirintite também tem isso, né? Você abre o olho, a casa tá girando. A hora que você fecha o olho, você parou de ter a sensação da movimentação, a náusea passa, porque o estímulo visual deixou de cutucar seu centro do vômito. Então, isso, para um gato que tem isso, o que a gente vai fazer? Orientar para esse proprietário jejum, para esse gato não ter o que vomitar, e cobrir a caixa de transporte.
Pronto, você tirou ele. Ah, mas ele vai ficar no escuro? Para ele é muito melhor ficar no escuro do que ficar com tudo movendo. Faz menos mal para ele. E aí ele vai chegar menos estressado, tá? Então também evitar, né? Que é sair em dia muito quente. Se o proprietário tem um carro que não tem ar-condicionado, o ideal é que ele não tente atravessar a cidade ao meio-dia. Ele vai ficar um tempão no trânsito naquele sol. Tentar pegar mais os períodos mais frescos, né? Então, se ele tem ar, deixar o ar ligado, né? Transportar esse gato talvez no banco da frente, obviamente com a caixa presa. Isso é outra coisa. Coloca o gato, a caixa do gato dentro do carro, e aí o cara deixa a caixa solta, o cara faz a curva, a caixa do gato faz isso aqui. Aí ele faz outra curva, a caixa do gato volta. O gato, além de não ter estabilidade, ele tá zanzando dentro do carro, né? Aí ele freia, a caixa bate no banco da frente, né? Então tem que prender essa caixa, tentar dar sustentação. Isso é muito idiota? É muito idiota, mas as pessoas não pensam. E isso por si só já reduzem muito o estresse desse animal na hora que ele está indo para o movimento, tá? Então, e essa instrução a gente não faz, porque a gente acha que isso é, isso é tão óbvio que o proprietário vai pensar. E numa pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, eles viram que 75% dos tutores relataram que nenhum veterinário falou com eles isso. Quando eu li esse trabalho, eu falei, gente, mas é verdade. Eu até então não parava para pensar, eu fui começar a pensar quantas vezes eu falei isso para o proprietário. Espontaneamente, eu não lembrava na época de ter falado espontaneamente. Eu lembrava quando? Quando o proprietário reclamava que o gato miava muito no carro, que o gato vinha vomitado, que vinha com sujo de xixi e cocô. Porque ele estressava horrores dentro do carro e eu nunca tinha orientado. Então faz parte do nosso papel também orientar, né? A questão do treinamento, né? De deixar a caixa de transporte lá para esse gato ter é, boas, né, expectativas. Para aquele gato que já está velho, que já não teve o treinamento de filhote, de entender que a caixa de transporte é um lugar legal, eu posso associar coisas legais. Então, se é um gato que gosta de sachê, que gosta de churo, por exemplo, né? Hoje o churo, a gente usa o churo para tudo, né? O churo é a nossa cocaína. A gente então vamos ensinar esse gato a comer o churo, a comer o sachêzinho dele dentro da caixa de transporte, para ele começar a mudar o conceito dele. É claro que não vai ser de primeira que você vai colocar o pote de sachê dele dentro da caixa de transporte, ele vai. Se ele tiver tido uma experiência muito negativa, eu preciso aproximar de pouco. Então, eu coloco a caixa de transporte lá na sala. Aí, no primeiro dia, eu coloco longe. Aí, no segundo dia, eu aproximo mais um pouquinho. Até que um dia ele vai comer na porta da caixa de transporte, do lado de fora. Até que um dia eu coloco lá dentro e ele vai entrar. Ele vai começar a perceber que a caixa de transporte está lá, na vidinha dele. E que tudo bem ele entrar, porque ele vai entrar, ele vai ter uma coisa prazerosa, ele vai comer o sachêzinho ou o churo dele lá. Depois ele vai sair, a caixa de transporte vai continuar lá. Nada de ruim aconteceu. Isso é um jeito de quebrar a emoção negativa que ele fez com aquilo ali. Leva tempo, como tudo que é comportamento leva tempo. Mas se eu começar hoje é melhor do que começar daqui a um mês, né? Então, isso resolve. Né? Então, outro problema, caixa de transporte do tamanho do gato. Esse gato, gente, ele tem que ter condição de se virar dentro da caixa de transporte. Então, se eu tenho um gato grande, um gato, sei lá, aqueles gatão, né? A gente tem uns vira-latão grande, um Maine Coon, por exemplo, e você colocar naquela caixinha pequenininha, você coloca o gato de frente, ele vai passar a viagem inteira com a cara virada na parede. Ele não enxerga o que está acontecendo. Ele perdeu mais ainda o controle, porque ele está agora com a cara na parede. Pensa você viajar a viagem inteira de carro com a cara virada para o banco. E aí? Você tá com a cara aqui, ó. Você não, e se você não consegue mudar de posição, a sua única posição é essa. O ideal é que eles tenham espaço. Então, instruir esse proprietário a comprar uma caixa que caiba ao gato dele, que o gato não venha, né, paçocado dentro da caixa lá, amassado, pobrezinho, porque aí também fica difícil dele ter. Ele não consegue nem desviar. Se ele for fazer um xixi, ele vai fazer xixi e vai ficar sujo. O gato odeia ficar sujo. Por quê? Porque ele não conseguiu nem se mexer daquilo ali, tá? Cobrir com a toalha, né? Estabilidade, então, o lugar mais estável do carro é no chão, tá? Mas se o chão tá muito quente, coloca o carro dentro não, né? Em cima do banco e põe o cinto de segurança, né? Trava com o cinto de segurança. Isso já vai evitar que o gato fique sacolejando no cinto, dá mais estabilidade, né? Para os gatos que vomitam,
jejum, não deixa aquele gato comer nas horas que antecedem. E se só o jejum não for o suficiente, serênia. Dá serênia pro gato antes de sair de casa, né? Para esse gato aí, pelo menos, você dá o serênia aí uns 40 minutos antes, já ajuda a reduzir o mal-estar, né? E para aqueles e a gente pode melhorar, além de tudo, fazer uso de ansiolítico, né? Então a gente vai falar da GABA, ou até mesmo o Feliway, né? A gente pode passar o Feliway dentro da caixa de transporte, no tapetinho higiênico que vai dentro da caixa. É, você pode colocar no cobertor, passar no banco do carro, tá? Eu tenho aqueles gatos que são muito, muito estressados, que a gente começou a borrifar o Feliway no banco do carro. Então, o proprietário borrifa no banco do carro, e aí borrifa na caixa e no tapetinho. Passam, tem que esperar pelo menos uns 15 minutos, tá, gente? Para o cheiro do álcool do Feliway evaporar e ficar só o cheiro do feromônio mesmo, que aí a gente não sente. E para daí colocar o gato lá. Ajuda muito colocar dentro do carro, do banco do carro, onde o gato, a caixa de transporte vai ter contato maior. Alivia bastante. Perguntaram aqui qual que é a dose do Maroptan que eu uso nesses casos. Apesar de, na bula do Serenia, para os casos de cinetose, a gente tem que fazer doses maiores, para quando os translados, né, são translados curtos, você faz a dose usual do Serenia, já é o suficiente, tá? Então, fazer aí 2 miligramas por quilo já dá, você não precisa fazer aquelas doses super altas. Geralmente, a dose alta, que eu acho que é 8 miligramas, né, por quilo, a dose que a bula do Serenia fala de cinetose, você pode usar ou para um gato que passa muito, muito, muito mal, tá? Muito mal mesmo. Ou para aquele animal que vai fazer uma viagem, sei lá, o cara vai se mudar, sair de São Paulo e vai para Porto Alegre, que, putz, é uma viagem comprida. O cara sai de, sei lá, sai de Salvador e vai para Fortaleza, que é uma viagem longa, né? Então, pernadas muito grandes para gatos que passam mal, talvez doses maiores de serina sejam necessárias. Mas para esse translado mais curto, tá? A dose usual geralmente ela é tranquila, tá? Já fala a dose da GABA, Dé. Aguenta aí. Então, o Feliway, né? Então, a gente tem o Feliway spray e o Feliway difusor. O spray, ele é bom para você passar nas coisas. Então, passar na caixa de transporte, na gaiola da internação, no tapetinho higiênico, na balança, na calha do ultrassom, né? Ele é bom para isso. O difusor, ele é bom pro ambiente. Então, para o proprietário ter na casa dele quando ele precisa, para a gente ter no consultório, né? Eu tenho lá na clínica, eu tenho no hospital da faculdade, a gente tem na sala de gato, e na clínica eu tenho dentro da internação, né? Então, isso alivia bastante a questão do estresse para esses pacientes, né? A hora que ele entra no ambiente, ele já sente aquele cheiro. O que não adianta com o Feliway? Você colocar ele na tomada na hora que o bicho vai entrar no consultório. Não resolve, porque ele leva, pelo menos, se for um ambiente pequeno, sem ventilação, né? Sem corrente de ar, sem janela aberta, ele vai levar pelo menos umas 3 horas para difundir no ambiente. Então, se você só for colocar a hora que você vai entrar com o paciente, não vai fazer nem cócega. O ideal é que ele fique direto na tomada, né? Então, que ele mantenha a carga de produto naquela circulação, tá? Ele é um feromônio sintético, né? Então, ele vai imitar o feromônio natural, que vai ser liberado aí, né, pelo interdígito, que é liberado aqui nas glândulas faciais, que ele tem entre os bigodes, no queixo. Então, aquele gato que fica ali, né, passando a cabeça em você, ele acaba demarcando você, né? Porque ele vai liberar o feromônio facial dele na sua cara. O gato que tá amassando pãozinho, ele tá amassando pãozinho, mas ele tá jogando o feromônio dele ali, né? Naquele ambiente. Então, tudo isso é a liberação natural. E aí, como a gente não consegue extrair o feromônio do gato e vender, né, a indústria fez isso quimicamente. Hoje, a gente só tem no Brasil o Feliway, né? Mas aí existe boatos no mundo felino que para 2024 a situação vai mudar, tá? Que a gente vai ter aí outros concorrentes, e isso talvez seja bom em relação ao preço, né? Porque o Feliway é um medicamento caro, né? É um produto caro. E um dos motivos, né? Ele é caro porque ele é importado e ele é caro porque ele não tem concorrente, né? Então, talvez com concorrência aí direta a gente consiga um preço um pouco mais
legal e que ajude a gente a ter isso. Mas para quem vai, por exemplo, você trabalha com ultrassom, né? Ou você tem na clínica lá a sua área da internação, que você não vai conseguir colocar o difusor porque é muito caro, compra o spray dura pra caramba, né? Você faz uma borrifada do spray no tapete higiênico, uma borrifada na gaiola da internação, já tá ótimo, né? Borrifa ali no cobertorzinho, né? Que você vai colocar, você pode colocar um cobertor borrifado. Ai, no ultrassom eu só tenho uma calha, né? Então não tem, vai ter cachorro e gato e tal. Beleza, então em vez de colocar o gato direto na calha, borrifa como é que fala? No cobertor, põe esse cobertor com Feliway ali para aquele gato minimizar um pouco o cheiro, tá? O Cenerex, ele parece legal. Ele chegou não faz muito tempo, né? Então estamos aí nas, ai, nos estudos preliminares. Eu acredito que ele vai ter uma boa ideia. O Softcare eu não vejo tanto resultado, tá? Eu usei ele um tempo, achei que não, sei lá, eu achava que com o Fairway fazia mais efeito, tá? E padre para exorcizar. Gente, às vezes às vezes a gente não precisa de um padre para exorcizar o gato, a gente precisa de um padre para exorcizar o dono, né? Porque não tem uns donos que você olha e fala, coitado do gato. Dá para entender, né? O gato ser puto. Porque não dá para conviver com aquela pessoa e ter uma sanidade mental mantida, não é mesmo? Então tem aqueles gatos, tem uns gatos lá que é coitado. Eu até entendo a vida dele, ele ser mal-humorado. Não dá para ser feliz com aquela pessoa. Às vezes a gente precisa o ideal seria receitar um novo dono para aquele gato. A minha vontade é de falar para o gato, desculpa, né? Eu sei que seu dono é um inferno, mas eu não tenho nada a fazer a respeito, né? Então às vezes a gente precisa aí de um, né? Peraí, de repente o telefone de um psiquiatra, né? De um psicólogo para encaminhar esse proprietário para ver se a vida do gato melhora? Às vezes. Meu pai é veterinário, né? Meu pai, ele é uma pessoa assim, como a gente pode dizer, minimamente difícil, né? E aí, uma vez, uma proprietária era um cachorro, eu nunca me esqueço disso. Era um cocker, como é que foi? A dona do cachorro morreu. Morava com a mãe, né? E a mãe morreu, né? E aí a mulher morreu e pegaram a filha levou a cachorra para casa. E aí levou na clínica para dizer que a cachorra estava muito estranha, que a cachorra latia, né? Que a cachorra, né, tinha uns acessos do nada. Aí meu pai olhou para a mulher e mandou ela rezar uma missa. Ele falou: Isso aí é espírito, ela tá vendo o espírito da dona dela, vai lá rezar uma missa que ela tá precisando encaminhar esse espírito para luz, né? Então, gente, eu ri muito nisso, porque assim, às vezes a gente precisa, né, encaminhar essa pessoa, né? Não precisa, né? Você fala, senhora, o problema não é do seu gato, o problema é da senhora, a senhora que precisa aí né, de uma ajuda. Então, né, o Feliway, ele é a função, né, a fração F3, né, do ambiente, do feromônio, que é que o gato elimina, que é para demarcar local e objeto. Então, para isso que a gente usa ele e ajuda bastante, tá? Eu uso na clínica tanto o difusor quanto o spray. Eu acabo utilizando mais o spray, pensando que toda hora, você vai limpar uma gaiola, né? Saiu aquele gato, vai por outro gato ali, né? Você passa um desinfetante, pensando em limpeza, né? Bacteriana, viral, tal, mas fica aquele cheiro daquele isoforme horroroso. Então, depois a gente passa um Feliway para dar uma amenizada ali para o próximo gato que for entrar ficar mais confortável. Isso ajuda bastante, tá? Ele é captado pelo órgão vomeronasal. O órgão vomeronasal é esta bolinha que fica aqui, ó, no palato do gato, bem atrás dos incisivos, né? Então, o feromônio, ele não tem uma captação pelo nervo olfatório direto, é pelo órgão vomeronasal. E aí, pelo órgão vomeronasal, ele vai parar direto lá no bulbo central do córtex, aonde vai fazer a tradução, né, desse estímulo que vem pelo órgão vomeronasal em feromônio. Então, chega mais rápida a informação do que se ele viesse via nervo olfatório pelas papilas aqui do nariz. E aí, esse gato, muitas vezes, ele abre a boca, que nem esse gatinho aqui, né? Ele abre a boca, estica o bigode, ele fica. Daí você não tá entendendo se o gato tá fazendo um fumo, mas na verdade ele não tá. Ele tá. A hora que ele meio que respira de boca aberta, com a boquinha semi-aberta assim, o que ele vai fazer
é aumentar a ventilação de ar, a corrente de ar, para captar o feromônio que está vindo de fora. O nome disso é reflexo de Fleming, né? Então, tem alguns gatos que são extremamente sensíveis a odores ambientais e eles fazem muito Fleming, né? Esse gatinho aqui, deixa eu tirar a caneta, ele tá, eu tô com jaleco, eu tinha atendido um outro gato, né, umas horas antes, e esse gato tava internado. E aí eu peguei esse gato no colo, eu fui examinar ele e ele tava no meu colo. E aí, olha o que que ele tava fazendo. Amassando pão. Mas se vocês, olha a postura desse gato. Ele tá, ó, com a boquinha semi-aberta e ele tá aqui, ó. Ele tá captando, primeiro que ele tá me demarcando com a pata e ele está captando com a boquinha semi-aberta o odor do meu jaleco pro órgão vomeronasal para ele reconhecer o que está acontecendo ali, tá? Então, alguém tá com o áudio aberto aí, pessoal. Não sei quem é. Cuidado aí, tá? Então, isso é um jeito é, de controlar, né? E os gatos que querem ficar chupando a orelha do tutor? Isso aí é problema comportamental de bicho, geralmente foi é, tirado da mãe muito cedo, que foi, cortou a fase de amamentação. Isso é péssimo, porque eles ficam, o tutor acha lindo, né, que o gato fica lá mamando nele. Isso é uma satisfação, porque a hora que o gato tá mamando, pensa num bebê, num gato neonato, ele tá mamando, mas ele não fica 100% do tempo que ele tá grudado na mãe, ele não fica lá 100% do tempo mamando. É igual o neném humano, né? Às vezes ele gruda no peito, não porque ele quer mamar. Ele gruda no peito porque aquilo é sensação de conforto, de bem-estar. Tem liberação de feromônio ali, tem liberação de ocitocina quando ele está grudado. Então, às vezes ele está ali só por prazer, né? E aí, nem sempre ele está mamando. Se você pegar, se vocês tiverem contato, pegar uma fêmea que tiver. A cachorro também faz isso. Lactando, às vezes o filhote está ali grudado, a hora que você dá uma cutucadinha na cara, ele meio que acorda, ele começa, aí ele começa a sugar, né? Mas às vezes ele tá ali grudado no teto, só porque ele tá grudado, porque para ele aquilo ali dá prazer. E aí ele faz isso, quando ele é retirado precocemente, ele faz isso no homem. Ele pode fazer isso na pessoa e mamar na própria pessoa, ou então, que é pior ainda, quando ele mama tecido, né? E aí ele vai fazer isso no cobertor, no lençol, e aí uma hora ele acaba fazendo um corpo estranho por causa disso. Isso é um problema gravíssimo, porque a gente tem o risco de corpo estranho, porque uma hora esse tecido, de tanto que esse gato fica, né, que ele fica sugando, ele vai destruir o tecido, né, e vai acabar ingerindo. Isso, se ele ingerir um pedaço pequeno, ainda beleza, né, ainda passa. O problema é quando ele ingere um pedaço maior. E o proprietário acha legal. Né? Ele fala, ai, que bonitinho, ele tá ali mamandinho. E aí ele acha bonito, tira foto. Eu tinha proprietário que oferecia, igual chupeta, oferecia pro gato mamar. Né? E aí depois a zica. Então, assim, você não pode estimular o comportamento. Então, o gato que faz isso, que mama no proprietário, que mama tecido, ele tem que ser, esse comportamento ele tem que ser descontinuado, justamente pelo risco que oferece. Então, a gente tem que tirar, ó, tem que falar para o proprietário, ó, não deixa ele chegar. Porque esses gatos que fazem isso, você pega ele no colo, ele já vem aqui, ele já começa, né? Ele já começa a amassar pão e já começa a mamar no cara. O proprietário acha lindo, tira foto, filma, põe no Instagram, né? Começou a fazer isso, tem que tirar e desviar o comportamento do gato. Ele tem que esquecer o que ele estava fazendo, até ele entender que esse comportamento não é um comportamento adequado. Tem que desensibilizar ele para esse comportamento. E isso leva muito tempo. É muito difícil, principalmente porque o proprietário tem dó de tirar. E aí a zica acontece. Falando da GABA, o primeiro trabalho que a gente tem, que é um trabalho randomizado, controlado, né, bem feito, com gabapentina, pensando na gabapentina como ansiolítico e não como controle de dor, né? É, é, foi esse daqui de 2017. Nesse trabalho, eles pegaram 20 gatos que eles eram saudáveis, que não tinham nenhuma doença, né? Então, tirava o fator alteração de comportamento por doença, tá?
que tinham o histórico de serem rebeldes no veterinário, né? Então, desde do entrar na caixa de transporte até o comportamento desse gato lá na consulta, esse gato em algum momento ou em todos os momentos, todas as etapas, ele dava trabalho, né? E aí eles pegaram esses gatos, 20 gatos saudáveis que eram rebeldes. Pegaram esses gatos e fizeram 2 visitas nesses gatos com intervalo de uma semana, né? Numa visita eles receberam placebo e numa visita eles receberam 100 miligramas de GABA, tá? Obviamente o proprietário não sabia, ele era duplo cego, esse trabalho, né? Nem o proprietário nem o veterinário sabiam o que o gato estava recebendo de medicamento, né? E aí colocaram na dose de 100 miligramas por gato 90 minutos antes, né? Então, da consulta. Aí depois, aí colocaram, depois de 1 hora e meia, colocaram o gato na caixa de transporte e levaram para o veterinário. No final do trabalho, tanto no final da visita, tanto o proprietário quanto o veterinário respondiam um questionário para dizer como é que esse gato foi, né, em relação à questão de estresse. Se ele miou durante o trajeto, se foi difícil colocar o gato na caixa de transporte, se o gato vomitou, como é que o gato ficou lá na sala de espera, né, da clínica, como que foi tirar o gato da caixa de transporte, como que foi conversar com esse gato, como é que foi manipular o gato, né, como é que foi coletar, né, fazer as manipulações, tudo isso respondia, tanto o proprietário quanto o veterinário. E o resumo disso foi, os gatos que recebiam GABA ficaram extremamente mais colaborativos, tá? Esse foi o primeiro trabalho que a gente tem, tá? E aí, nesse trabalho, eles usavam a dose de 100 miligramas por gato. Eu, Mariane, nunca tive. Tá, vai. Não vou dizer que nunca, nunca é uma palavra muito forte, mas poucas vezes 100 miligramas por gato, 1 hora e meia antes, dava certo. Não, não ficava bom. Para os meus gatos que realmente precisavam, não dava certo. E aí eu comecei a subir a dose, tá? Passei para 150, tá? Alguns gatos 200. E comecei a ver que melhorava, mas que ainda não estava bom. Aí eu comecei a perceber vamos mexer no tempo. O que eu comecei a perceber? Que a dose entre 150 e 200, ao invés de 1 hora e meia, 2 horas antes, a 2 horas e meia, fazia um efeito muito melhor. Esse gato chegava muito melhor lá para mim. Então, e aí eu fiquei com isso na cabeça. Daí eu falei, pô, mas não tem lugar nenhum que fala. Aí, com a graça do Senhor Jesus, eu achei um outro trabalho, que falava, né, que a gabapentina em doses maiores, ó, de 100 a 200 miligramas por gato, de 2 a 3 horas antes do efeito estressor. Aí eu falei, pronto, alguém viu a mesma coisa que eu, viu que 100 miligramas por gato 90 minutos antes não estava legal, né? Então a gente subiu as doses, eu basicamente não uso 100, eu uso 100 para quem? Para os gatos que conhecidamente são doentes renais crônicos. Porque a gabapentina, ela tem 100% de excreção renal. Então, mas então vai deixar o gato renal crônico ruim? Vai fazer mal? Não é que vai fazer mal, mas se a gabapentina ela tem uma excreção exclusivamente renal, né? O que vai acontecer? Minha função renal está prejudicada, eu não vou conseguir fazer com que eliminar esse total de gabapentina no período correto. Vai ficar muito mais tempo circulante. Então, esse gato vai ter um efeito de sedação muito grande, por muito tempo. Então, isso muitas vezes não é legal, porque daí nesse período esse gato talvez não vá comer, ele não vai se hidratar, então eu posso prejudicar, é, pensando, né, num contexto geral, esse gato. Então, para gatos renais crônicos, eu faço doses de 100. Para todos os outros, de 150 a 200, tá? Teve um gato encapetadíssimo, demoníaco, na internação, que eu precisava fazer um ultrassom nesse gato para mandar esse gato embora, que eu tive que fazer 300. Esse foi o meu ápice. Foi o gato que eu meti 300, tá? E aí, filhote também é essa dose, tá? A menos que eu tenha um filhotinho muito pequeno, que seja muito magrinho, muito bebê, tipo, abaixo de 6 meses, que eles tendem a ser menorzinho, aí dá para fazer 100, tá? Então, não, menos que 100, o efeito não fica bom, tá bom? O que mais que eu ia falar da GABA? Ah, alguém perguntou aí da GABA de gel transdérmico, tá? A GABA, ela tem que ser por via oral.
Gel transdérmico não funciona, tá? Por enquanto. Existe um veículo. No Brasil, a gente tem poucos veículos que as farmácias de manipulação utilizam. Então, basicamente, seja lá qual for a farmácia de manipulação, o veículo meio que vai ser o mesmo, né? Elas têm poucas opções de veículo. E nessas opções de veículo, a gabapentina, ela não consegue, ela até consegue ser manipulada. A gente tem vários problemas. A gabapentina, ela é uma molécula grande. Então, se ela é uma molécula grande, eu tenho um limite para conseguir colocar no gel. Então, geralmente, doses acima de 25 miligramas, naquela quantidade do gel, ela já não consegue dissolver no gel, tá? Então, farmacologicamente falando, né? Eu não consigo fazer o gel ficar bom. Já começa por aí. Eu tenho um problema inerente ao processo de manipulação. E mesmo que eu conseguisse manipular doses maiores, né, naquele gel, eu não tenho, pela gabapentina ser uma molécula grande, naquele veículo, ele não consegue fazer a absorção transdérmica. Então, assim, se você for na farmácia de manipulação, a farmácia de manipulação vai falar que consegue manipular, né, hóstia em gel transdérmico. Porque eles têm tecnologia, eles conseguem mesmo. O problema é, isso faz efeito? Não, tem um monte de trabalho que nesses géis usuais, nesses veículos usuais, né, eles conseguem ver que o gato não tem nível sérico. Então, eles coletam antes, faz a coleta pré-GABA, e depois passa o gel, e aí faz meia hora, uma hora, 2 horas, e vai coletando sangue, procurando, dosando a gabapentina, não atinge. A absorção é muito baixa, né? Então, assim, gabapentina em gel transdérmico, até o presente momento, nem para em dose baixa para controle de dor ela ajuda muito, tá? Porque você precisar de um gato um pouquinho mais gordinho, um volume maior, o efeito é péssimo, tá? Então, assim, não faz efeito mesmo. É em via oral, tá? Tem que ser em via oral para a gente ter efeito, tá? O que mais vocês perguntaram aqui? É, somente em cápsula ou em pastoral? O problema da pastoral é que, assim, a gente não tem trabalho, isso vale para qualquer outras coisas, tá, gente? O problema da pastoral é que a gente não tem muitos trabalhos que garantam a estabilidade do, do sal, né, do sal do medicamento na pastoral. Então, talvez, se você mandar manipular e quando a pastoral estiver nova, tipo naquela primeira semana, o medicamento fique estável e funcione. E depois daquele período, já perde a estabilidade. O único medicamento que a gente sabe que não dá para fazer é itraconazol, por exemplo. Porque o itraconazol, de qualquer jeito, que não cápsula, a estabilidade dele é péssima. Passa 5, 6 dias, ele já não tem mais estabilidade, ele para de fazer efeito. Fora o itraconazol, a gente praticamente não tem trabalho que garanta a eficácia. Então, assim, eu entendo a pessoa que manipula em gel, ou tanto em gel quanto em pasta. Porque às vezes é aquele gato que, meu, não dá, o proprietário não consegue. E aí, assim, é uma tentativa. O problema você tem que conversar com esse proprietário. Tem que falar para ele, ó, beleza, você não consegue dar por via oral? Ok. A gente vai tentar fazer de um jeito alternativo. Só que esse jeito alternativo pode não fazer efeito. E aí, a gente não vai saber se não está fazendo efeito porque não está fazendo efeito, ou se não está fazendo efeito porque a forma como esse medicamento está sendo administrado não está dando certo. Então, a gente tem esse problema, tá? Mas, por exemplo, você pode manipular em líquido. A gabapentina líquida, ela é estável. Então, para um paciente que não toma cápsula, mas o proprietário consegue dar em líquido, funciona. O único problema da gabapentina líquida é que ela é amarga. Então, obrigatoriamente, você vai ter que colocar um saborizante. Um sabor carne, sei lá, que sabor do que aí que as farmácias de manipulação coloca, né? Que tem um grande, um grande, é, um grande efeito aí, tá? Então, a gente tem essa questão. A gabapentina líquida, ela funciona bem, ela tem relatório aí de eficácia, tá? Então, ela tem garantia, a única questão é o sabor. Então, você precisa colocar um saborzinho aí, tá? Beleza? Mais alguém falou uma coisa? Não, era isso. E agora a gente tem uns efeitos mais recentes de trazodona, como ansiolítico.
né? Então, tem alguns trabalhos aí de trazodona, são trabalhos iniciais, a gente não tem muito trabalho que demonstre se eu tenha efeitos colaterais, tá? Então, assim, a princípio, a gente tem pouco efeito colateral, então, do mesmo jeito que a GABA mexe pouco com frequência cardíaca, com pressão, então a GABA é extremamente segura para se fazer, por exemplo, num paciente cardiopata, né? Por exemplo, você vai pensar em sedar o proprietário, né? Proprietário de, eu vou viajar para o sítio, vou viajar para a praia, queria dar, né? Antigamente a gente prescrevia Cepran, né? O Cepran ele vasodilata. Então, se eu tenho um paciente que é cardiopata, um problema cardiovascular, você já fica meio assim, que dá um risco, vai que esse bicho descompensa aí, dá um piripaque nele por causa do Cepran, né? Com a GABA a gente não vê isso, a gente não tem efeito cardiovascular da GABA. Então, não vou ter alteração de pressão, de frequência cardíaca respiratória que eu precise me preocupar, né? Então, a gente tem um monte de trabalho, muito trabalho com GABA foi feito pensando em eco, né? Aqueles gatos que tinham que fazer eco, seja para pré-cirúrgico ou para, né, ou mesmo pensando em doença, eles fizeram trabalhos com GABA para ver se alterava os padrões, né? Se alterava alguma coisa no eco, se a GABA tinha um efeito deletério no exame, que pudesse falsificar alguma coisa do exame. E os trabalhos falam que não, que é bem seguro, que além de ter a segurança, não interfere nas medidas do eco, nas funções do eco. Então, é um medicamento bem seguro. E parece que a trazodona está indo pelo mesmo caminho, né? Então, que a gente tem muito menos trabalhos, e os que têm menos efeitos, não tem tanto efeito cardiovascular, então a gente consegue aí ter uma sedação boa. O que a gente tem aí com trazodona é de 50 a 100 miligramas por gato, tá? 60 a 90 minutos antes do efeito estressor. Eu não uso trazodona para isso, tá? Eu uso GABA, eu me dou muito bem com a GABA, eu não costumo usar trazodona para isso. Eu uso geralmente trazodona para outros motivos e eu tô tendo mais como ansiolítico daí numa dose mais baixa, né? Pensando para outras coisas nesse gato, funciona legal. Para estresse, para tirar o estresse, eu não costumo utilizar, tá? Não tenho, mas não é porque eu não gosto, é porque eu me acostumei com a GABA mesmo. Mas os trabalhos falam que tem um efeito bacana. E agora tá vindo a questão da pregabalina, né? Então, na real, tá todo mundo indo atrás dos medicamentos humanos, né, que são tratados para distúrbio de ansiedade, né? Então a gente está começando a ver se isso funciona para gato ou não. Para gato, a gente a dose ela é meio extrapolada, não tem um estudo ainda de farmacocinética, farmacodinâmica que diga exatamente que a dose para o gato é aquela, então aparentemente estamos usando a mesma dose, que é de 5 a 10 miligramas por quilo, tá? É, tá tempo antes, tá se usando 90 minutos, que é o tempo mínimo de ter absorção gastrointestinal, quando você está fazendo uma medicação por via oral. Agora, se precisa de mais tempo, a gente ainda não sabe, tá? Tem pouquíssimos estudos, então, estudo de segurança, estudos de se faz efeito cardiovascular, se mexe com alterações, né? Se mexe com bioquímico, com hemograma, com eco, eletro, ultrassom, a gente ainda não tem estudo. É um trabalho bem novo. Então, eu não usei pré-gabalina para nada, nem para controle de dor, tá? Então, a GABA e a trazodona, elas estão resolvendo o meu problema quando a gente está falando de dor crônica. Então, a pré-gabalina eu ainda não estou brincando com ela. Mas tem trabalho, tá? Se vocês quiserem testar, existe essa possibilidade, tá? Durante a consulta, o ideal é que a gente dê para esse gato uma sensação de controle, né? Que ele consiga minimamente ter controle da situação ali, né? Isso reduz o estresse dele, né? Então, interagir com o gato no local onde ele tem a preferência. Então, tem aquele gato que gosta da balança, que se a hora que você coloca na balança, ele fica bem ali. Então, examina ele na balança. Tem o gato que não gosta de sair da caixa, que a caixa dele, depois que é um parto para entrar, mas na hora que ele entra, ele gosta de ficar na caixa. Eu deixei passar mensagem? Deixa eu ver. Essa eu respondi, transdérmica eu respondi, acho que eu respondi. Qualquer coisa, se eu passar, vocês perguntam de novo, tá, gente? Às vezes passa, às vezes duas pessoas perguntam ao mesmo tempo e aí sobe no chat aqui, eu não vejo, tá? Então, tentar dar um lugar de mínimo estabilidade para ele. Tem gato que gosta de ser examinado no colo. É uma parcela pequena, mas tem gato que não gosta de ficar em cima da mesa, mas a hora que você coloca no colo, ele se sente mais confortável. No colo do proprietário, às vezes tem gato que fica mais confortável.
Então, fazer isso, né? Então, isso aumenta a chance de cooperação dele. Gato que gosta de esconder a cara, né? Então, tem o gato que eu tenho na faculdade, principalmente. Eu tenho a minha estagiária, né, a Giovana, que ela é a treinada. Então, ela lá na faculdade, eles são obrigados a ficar, a gente é obrigado, né? De ficar, a gente usa o pijama cirúrgico e o jaleco por cima. Então, a Giovana abre o braço, o gato enfia a cara, assim, embaixo do braço dela, entre o pijama e o jaleco. Então, o gato fica aqui, ó, com a cara. Ele optou por ficar com a cara escondida. E aí, ali com a cara escondida, eu ausculto o gato, eu palpo, eu faço tudo que eu tenho que fazer de manipulação. Eu já tive gato que eu coletei sangue assim. O gato com a cara escondida aqui no, quase no sovaco dela. E ela ali, aquilo ali para ele foi uma posição de conforto. Então, para ele, aquilo ali foi bom, tá? Atração para os gatos que gostam, né? Que gostam de ser atraídos com outras coisas. Geralmente isso funciona com gatos mais jovens, né? Algum brinquedo, com petisco, com sachê, né? Hoje a gente tem aí o churo, né? A nossa cocaína. Esse é meu gato, gato pepessauro, né? Você faz o que você quiser com ele na base do churo. Ele ama churo. Então, se você colocar um churo ali, você coleta sangue, você ausculta, você faz o que você quiser, você aplica medicamento, né? Ele tem, ele é um gato amputado, então ele acaba fazendo uma dor crônica ele tem alteração ortopédica por conta da amputação. Então, quando eu preciso fazer a avaliação dele para ver se os medicamentos dele estão bons, tal, meto um churo lá, dá para fazer tudo. Às vezes ele já teve, de vez em quando ele come demais, ele passa mal e precisa ser medicado. Enquanto ele está no churo ali, eu medico ele, tá? Então dá para usar. Para o gato que aceita, o churo para a gente foi um grande ganho, né? E aí, mas o churo é caro. Calma que isso vai mudar, tá? Temos aí informações de que, lógico que isso não vai acontecer de um ano para o outro, mas a tendência é que a longo prazo eles vão instalar a fábrica no Brasil. Então, vai deixar de ser importado isso. E aí o preço vai ficar mais em conta, vai ficar mais fácil, tá? Mas, se você atende muito gato, se você entrar em contato com a Inaba, os caras, eles fornecem, né? Eu tenho muitos dos meus pacientes eu tenho o churo que eu ganho da empresa. A empresa me dá para me ajudar me ajudar no atendimento. Eles têm interesse em fazer isso, né? Então, de divulgar o produto, né? E usar o veterinário como meio de divulgação, de mostrar que aquilo ali é legal, né? Que ajuda naquele paciente, é pouquíssimo calórico, então mesmo, né? Não tem tanto problema assim. Então dá para a gente utilizar o churo como mecanismo de interação com esse paciente, tá? Respeitar todos os sentidos desse gato. Lembrem-se, eles têm um olfato ótimo e uma visão ótima, e uma audição ótima. Então, tudo que tiver estímulo nesses três sentidos aí, melhor, tá? Então, cuidado. Então, estímulo olfatório. Cuidado com perfume forte, né? Quem gosta de tomar banho de perfume, né? Isso é ruim, o gato se sente ruim. Gato nauseado, quando sente cheiro de perfume forte, vomita em cima da mesa, tá? Por conta da náusea. Odor de outros animais. Então, se a sua mesa, se eu atender um outro gato, atender um cachorro, limpa essa mesa, né? Passa alguma coisa que tire o cheiro, um desinfetante. Se tiver o Feliway ali, é uma boa de passar o Feliway nesse gato, nessa mesa ali, para aliviar o cheiro. Isso ajuda. Cheiros ruins para esse gato é aversivo, né? Ele vai se sentir com medo, ele vai ser menos colaborativo. Estímulo auditivo, né? Atendam os gatos na sala mais isolada do hospital, né? Geralmente, né, quem atende gato gosta de brigar com o ultrassonografista, né? Porque o ultrassonografista gosta daquela sala lá no fundinho do hospital onde ninguém vai encher o saco dele, né? Então ele gosta de ficar naquela salinha mais escura, mais tranquila. Quem atender gato tem que ser numa salinha tranquila, também fora do burburinho. Você pegar aquele consultório, que é o primeiro consultório da clínica, que a pessoa tem que passar, né? Todo mundo que for atender para trás daquele consultório tem que passar por aquele corredor, sempre vai ter barulho. Então, o gato sempre vai estar em alerta com alguém passando, com alguém falando, né? Com, às vezes, latido, às vezes a pessoa, né? O bicho, né? Pega um cachorro grande, né? Uma clínica que não, um hospital, uma clínica que não é exclusiva. Às vezes o cachorro nem grita, às vezes ele deu uma cabeçada, ele deu uma patada, uma rabada na parede, na porta, aquilo assusta. Então, quanto menos movimento tiver, melhor, né? Então, aquele gato ficar naquela salinha mais
isolada é o melhor para ele, porque é menos barulho, né? Ele se ambienta melhor, né? Então, sempre que a gente for é, entrar em contato com esse gato, né? Falar baixo, né? Eu tenho um problema, principalmente depois que eu entrei aula na faculdade, eu dou aula para 120 alunos, gente, sem microfone. Então eu grito dentro da minha casa. Às vezes eu tô sentada com meu marido, eu vou falar para ele, ele olha para mim e fala: Eu tô do seu lado, você não precisa gritar", porque é mania. Então, quando eu vou atender, eu tenho que aprender a regular minha voz. Tem gente que fala mais alto normalmente, né? Então, quando você vai falar com um gato, chegar perto dele e às vezes você não tá gritando, a pessoa que tem a tendência de falar alto, ela fala, ela assusta. Então, falar mais baixo, falar devagar, né? Isso, a frequência chega no gato de uma maneira mais tranquila, né? Então, isso também dá uma sensação de mais calma para ele, sem parecer que aquilo está sendo agressivo, tá? Estímulo visual, evitar contato visual direto e sustentado. Você ficar assim, olhando para a cara do gato, na natureza, isso é chamar para o confronto. Contato visual sustentado na natureza é confronto. Então, se você está olhando para o gato sem piscar ou fazendo contato direto e sustentado, o que ele está entendendo? Que você está chamando ele para treta. Ele vai, se ele for minimamente do caráter de brigar, ele vai partir para cima. Então, tender a ficar com ele mais, né? Dar uma piscada, não olhar direto, evitar olhar de cima, né? Tentar atender esse gato no nível. Então, você pode atender sentado, né? Para não ter aquela visão. O gato que está de baixo com alguém olhando ali de cima, isso é muito assustador para ele, principalmente se ele for um pária. Porque é aí que ele vai travar, ele vai retrair. Então, tentar fazer uma visualização mais horizontal para esse gato, se é menos estressante para ele, né? Cuidado com quem fala com mãos, né? Movimentos bruscos, isso assusta. A hora que você faz isso aqui, o gato já acha que você está batendo nele, ele já assusta. Tem gato que você faz isso aqui, ele voa em você, porque ele entendeu que a sua mão era um agressor, e aí ele vai te atacar. Ele te ataca, antes de você atacar ele te atacou. Né? Então, na cabeça dele, ele está se defendendo daquilo que nem aconteceu. Então, isso tem que tomar cuidado, né? Então, aquela história de vez em quando, você tem que, às vezes a gente tem que avaliar alguma coisa na face do bicho, né? Avaliar olho, narina, avaliar a boca, a cavidade oral. Você tem que ficar olhando mais sustentado, dá umas piscadinhas, né? Pisca devagar. O piscar devagar é uma informação de paz e amor para esse gato. Tipo, tá tudo bem, tá? Eu não quero te atacar, eu tô aqui só te olhando porque eu preciso olhar. Então, você está passando para ele, transmitindo uma informação de tranquilidade, né? Gatos, quando eles estão confortáveis, eles piscam de volta. É bonitinho. Você dá uma piscadinha para eles, eles piscam de volta, né? Agora, quem tem gato vai todos doidos lá pegar os gatos para ficar piscando para eles, né? Que eu sei. Toda vez que eu falo isso, vocês pegam os gatos de vocês e ficam lá piscando até o gato piscar de volta, tá? Ele tem que estar confortável para isso. Mas muitos deles piscam de volta. Isso dá uma sensação de bem-estar, tá? Interações táteis, gatos são, né? Eles gostam de contato peronomútil, né? Então tem locais específicos que eles gostam de ser tocados, né? Principalmente a área de face e pescoço é a área que é permitida, que eles gostam, tá? Então, que ele vai aceitar aquele toque sem encarar aquele toque como algo agressivo e invasivo. Então, essa a região de cabeça evolutivamente, é uma região que eu tenho muita glândula. Então, é uma região que ele aceita ser tocado e ele aceita tocar com isso. Então, você pega um gato que é bonzinho, você pega um gato na internação que é fofinho, o que que ele faz? Ele fica aqui, ó, né? Ele se esfrega na grade, né? Ele se esfrega na parede da coisa, né? Na portinha, ele fica ali, ó, se esfregando. Então, ele tá demarcando toda aquela área com o cheirinho dele, né? E quando você encosta nele, ele vai, né? Ele até gosta. Você passa a mão, você vai fazendo um carinho aqui, ele vai, né? Esticando o pescocinho. Aquilo ali é um jeito dele te demarcar, de tipo, você é legal, tudo bem, posso confiar em você, e é um jeito que ele aceita, né? Ele aceita ser tocado. Qualquer outro lugar do pescoço para baixo, não recomendo, tá? Eles não gostam, principalmente cauda e barriga, né? Vocês já viram o que que é tentar aferir temperatura de um gato, né? A hora que você encosta no... Você levanta a cauda, você nem chegou com o termômetro, ele já tá aqui, né? Todo torto, tentando brigar, porque eles não gostam, não é gostoso. Na natureza, isso de tocar na cauda é você ser atacado por trás. Ele encara você pegar na cauda dele como um ataque.
Então, para ele, isso é muito ruim, ele ser tocado nessa região traseira, tá? Por isso que eles são tão reativos quando a gente vai tentar examinar a região peranal, que precisa, né? Não tem outra opção, a gente tem que examinar essa região mesmo, né? Aferir temperatura. Então, isso é uma área que evolutivamente tem explicação. Eles não gostam da barriga, porque a barriga também, né? Quando que um gato na natureza está de barriga para cima? Né? Quando ele está dormindo ou quando ele está interagindo, né? A mãe interagindo com o filhote. É um momento de susceptibilidade. Então, também, por isso que quando você vai mexer na barriga do seu gato em casa, tem gato que gosta, mas a maioria deles, o que ele faz? Você mexe na barriga, ele gruda. Por quê? É a área proibida. Não se encosta na barriga do gato, né? Ah, preciso palpar, beleza. Então, você vai fazer o exame físico, você vai palpar, solta. Não é pra você ficar lá, antes de você mexer no gato, você fica lá, faz um carinho na barriga. Não é, carinho na barriga não é aceito. Carinho na barriga é coisa de cachorro. Gato não gosta de carinho na barriga, tá? Então, palpou, tirou o contato. Acabou. A gente vai fazer estímulo tátil nesse gato só o necessário. Não é mais necessário, acabou. Gato voltou para caixa, tá? Não é para você ficar fazendo, né, estímulos extras. Eu tive uma gata, era uma gata filhote, ela era de uma enfermeira do hospital que eu trabalhava. E essa gata, ela era filhotona, tipo uns 6 meses, uma gatinha pretinha, que ela foi pro hospital para castrar. Só que a castração dela ia ser 3 horas da tarde. Só que a menina trabalhava no turno da manhã. Então ela levou a gata com ela já cedo. Então essa gata já veio cedo, então ela ficou um período grande que ela estava alerta, não tinha nenhum tipo de sedação, ela não tinha nada, ela estava lá num ambiente que ela não gostava. Ela era pequenininha, bonitinha, né? Filhotona. Essa gata passou de mão em mão. Todo mundo abraçou, tirou foto, abraçou, tirou foto. Ai, que bonitinha, beijou, tarará. E a gata aqui, ó. A gata foi pega de surpresa. Ela paralisou. Beleza, todo mundo beijou, tirou foto, a gata foi pra gaiola. Foi pra baia. Deixou lá. 2 horas da tarde chegou a anestesista para pegar a gata, para fazer MPA. E a anestesista não estava lá, não viu toda essa primeira parte da gata acontecendo. Ela chegou depois, a gata já estava na baia, ela não mexeu com a gata. Quando ela foi mexer com a gata para fazer MPA, ela não conseguiu pôr a mão na gata. A gata se transformou. Por quê? A gata teve uma experiência há pouco tempo de um monte de gente que ela não conhece beijando, agarrando ela, que num primeiro momento ela não teve tempo de reação. Agora ela ficou em alerta. Quando o próximo chegou para mexer com ela, ela já estava preparada para atacar. Olha a experiência negativa que essa gata teve. Por quê? Porque um bando de louco resolveu lá beijar a gata que não precisava. Então, meu, deu um baita de um trabalho para conseguir pegar essa gata, né? Então, isso, igual coletar sangue e fazer ultrassom, né? Então, assim, tem que ver. Não é regra. Tem gato que o ultrassom estressa mais ele do que coletar sangue. Tem gato que coleta sangue e que o coletar sangue é mais estressante. Então, o que que a gente tem que fazer? O mais estressante primeiro e, de preferência, na sequência. Então, assim, o mais estressante para ele fazer o mais estressante por último, né? Então, o mais estressante para ele é coletar sangue. Então, eu vou fazer ultrassom. Então, eu vou fazer ultrassom, já que o ultrassom para ele não é tão ruim, vou fazer ultrassom, porque a hora que chegar o estressor, o fator estressor, né? Ele já tá. Eu vou fazer o estímulo estressor e ele vai voltar para a caixinha dele. E daí ele vai ficar paralisado lá, né? Ou então fazer em dia diferente. Se esse gato não dá, é dia diferente. Então, eu trago um dia para ele para fazer ultrassom, devolvo ele em casa. A hora que ele passa o estresse dele, daqui um dia, dois, ele volta só para coletar sangue, né? Então, a gente dá uma aliviada na situação, né? Então, eu dou uma calma para esse animal, para ele se acostumar com aquilo, tá? Então, isso é uma questão importante. Eu tinha um gato no hospital da faculdade que, assim, ele era um gato que tinha enteropatia crônica, né? Fazia o tratamento, tomava corticoide e tal, e eu precisava, então, de tempos em tempos, ele voltava para o hospital para fazer ultrassom e o controle de sangue, né? Então, a gente fazia uma função renal e uma glicemia. Beleza. Gente, eu podia fazer o que eu quisesse com esse gato, desde que este gato não voltasse para a caixa. Então, ele chegava, beleza, tranquilo. Eu tirava ele da caixa, examinava o gato, coletava sangue, fazia ultrassom.
Terminou, a hora que eu devolvi o gato para a caixa, ele virava um capeta, ele voltava, ele voava de volta para voar na minha cara. Enquanto ele estava fora da caixa, ele era um santo. Eu devolvi ele para a caixa, na cabeça dele, o que que ele tinha? Retomei o controle da minha vida. É agora que eu vou matar esse povo. A gente tinha que, a gente, é que a gente já estava esperto. A hora que ele voltava para a caixa, a gente jogava um cobertor em cima. E aí, aí quando ele, porque ele invariavelmente ele entrava na caixa, virava e voltava para atacar. Então, se você tentasse, e a caixa dele para me ajudar era uma caixa de zíper, né? Eu tentei falar para a proprietária que não era uma boa ideia, mas ela nunca me ouviu, né? Ela tinha aquela merda daquela caixa com zíper, né? Então, a gente fazia, jogava o cobertor, esperava ele bater. Depois que ele batia, ele na cabeça dele, a escolha, né, o controle foi retomado. Aí a gente tirava o cobertor, fechava o zíper da caixa e voltava. Se eu fizesse o exame físico, colocasse esse gato dentro da caixa e tentasse levar para o ultrassom, ninguém pegava o gato depois, nem a dona dele. Então eu examinava o gato já na sala do ultrassom, para não ter que movimentar esse gato de uma sala para outra. Então eu já examinava, já fazia o retorno com ele lá o exame físico com ele no ultrassom, coletava sangue, fazia o ultrassom, e aí a hora que ele voltava para a caixa, a coisa estava terminada, tá? Então, isso algo que você tem que examinar de paciente para paciente. E se isso acontecer, põe uma marcação na ficha, deixa uma observação lá no prontuário, seja ele eletrônico ou de papel. Gato não gosta que, sei lá, colete da jugular. Gato não pode voltar para a caixa. Gato se sente mais estressante fazendo, sei lá, o ultrassom primeiro, o sangue primeiro. Deixa uma observação. Porque, gente, a gente atende trocentos bichos. Daqui a um tempo, se aquele gato não marcou, é que esse gato era marcante na minha vida, né? Mas se esse gato não te marcou, ou é um paciente que não é um paciente constante, que volta de vez em quando ele voltar, você vai apanhar tudo de novo. Então já deixa lá marcado, que você já apanhou uma vez, você não precisa repetir o erro, né? Na próxima você já sabe. A Ana, alguém perguntou, acho que foi a Ana, deixa eu ver, peraí. Que da questão do ISO, né? De usar o ISO. O ISO, dá para fazer? Dá. Quando? Que eu uso, né? Que eu acho que seja uma boa ideia. Para gatos que sejam ferais, né? Que é aquele gato que o proprietário não conseguiu fazer a gaba. O proprietário não conseguiu fazer a gaba de jeito nenhum, né? Em casa. E o gato, a gente não consegue conter esse gato lá na. Manda um beijo para ele, para menino Rodrigo. Aliás, quem me ensinou a ser preocupamentadona foi o Rodrigo, marido de Ana Rita, tá? Queria deixar aqui claro e oficial esse meu agradecimento, porque mudou a minha vida eu a ser preocupamentadona e foi o Rodrigo que me ensinou. Voltando. No isso, a gente prefere fazer, se o gato consegue, o proprietário consegue fazer a gaba, é melhor. Eu não vou nem responder isso, Ana Rita. A gente prefere fazer a GABA, tá? Porque tem efeitos cardiovasculares menores, é menos estressante. Beleza. Mas tem situação que o proprietário não consegue, você tem que fazer. Aí não tem jeito. A gente vai ter que meter o gato no ISO, né? Vai ter que deixar lá o gato no ISO. O ISO, ele tem um cheiro meio meio ruim, né? Então, tem gente que sente mais, tem gente que sente menos, tem gato que acha horrível, passa muito mal, tem gato que sente que sente muito menos. E a tendência é que quando a gente coloque o ISO lá, né? Também você tem que colocar o ISO, tem que cobrir, né? Porque não adianta você colocar o ISO e deixar aberto. Uma vez, eu não sei se o Rodrigo lembra disso, tinha um gato capeta que eu estava atendendo, que estava obstruído, e a gente colocou o gato a gente tinha uma caixa, como se fosse aquelas caixas organizadoras, a gente tinha uma caixa na sala de emergência do hospital, que era uma caixona grande, e a gente colocou a caixa de transporte do gato dentro dessa caixa e ligou o ISO. O problema é que um desgraçado anterior tinha derrubado a caixa tinha quebrado, e a gente não viu. E aí, tá o gato encapetadíssimo, o gato não caía, e eu e o Rodrigo, a gente estava escorrendo pela parede, porque a gente estava sentindo isso e o gato não. E o gato estava lá louco dentro da caixa e eu e o Rodrigo assim, ah. Eu falei, Rô, eu tô ficando meio mole. Daí ele, eu também. E aí a gente foi ver, o ISO estava vazando, porque a caixa estava rachada, né? E aí a gente desligou, aí a gente viu que a caixa estava rachada, a gente xingou meio mundo, né, depois disso, porque alguém quebrou e não avisou, né? Então, isso é um problema, tá? Tem que tomar cuidado com a gente, tem que tomar cuidado com gatos. O Rô falou de gatos obesos, né? Gatos que tenham algum problema cardiovascular, porque o ISO tem um efeito maior
um impacto maior nisso. E tem gato que, por conta do cheiro, o gato se debate. Então, às vezes, se o proprietário está junto quando você está colocando o gato no ISO, é bom dar uma avisadinha, do tipo, ó, talvez, né, ele deu uma movimentada aí antes de cair. Porque daí o proprietário ouve o gato dando pinote dentro da caixa e vai achar que o gato tá morrendo. Mas é uma reaçãozinha que às vezes acontece aí no começo. E aí, depois que passa o pinote, aí o ISO faz efeito em concentração suficiente, e aí o ISO faz efeito e o gato cai. Eu não gosto de usar o ISO como primeira opção. Para mim, o ISO é a opção de que do bicho que a gente não conseguiu dar a GABA, ou que então o proprietário, né, nem consegue, o proprietário pegou o gato no terreno, né? Pô, não conseguiu, você não vai conseguir manipular aquele gato. Então aí coloca no ISO. Para mim, o ISO não é a primeira opção. Mas dá pra fazer, só que tem que tomar cuidado, porque ele tem efeitos mais, né, mais sistêmicos aí do que outras coisas, tá? Então, pensar, né? O ideal seria que a gente tivesse um ambiente específico para atender esse gato. O ambiente ideal para atender o gato, o que que é? Uma mesa que não seja de metal, né? Que seja uma mesa que não tenha. Os gatos, eles enxergam bem à noite e de longe. De perto, eles não têm uma boa visão. Então, quando você coloca ele em cima de uma superfície reflexiva, ele está vendo o reflexo dele, mas ele não se reconhece. Então, ele só está vendo um vulto, né? Uma coisa meio sem definição, meio grande. Ele acha que aquilo pode achar que aquilo ali é um outro gato tentando atacar ele. Então, o ideal é, se você não tiver uma sala que, que seja exclusiva para gato, que dê para você colocar, que nem nessa foto, uma bancada de fórmica, né? Então, use alguma coisa, né? Dá para comprar aqueles, sabe, se vocês forem em loja de material de construção, tem aquelas borrachas que é tipo passadeira, que é para você colocar na frente da pia, né? Dá para comprar aquilo e pôr em cima da mesa. Porque isso já funciona dois em um. Você já tira o gelo da mesa, então já é mais confortável o gato ficar ali em cima, e você tira o efeito visual, tá? Então você já consegue tirar, bloquear. Não tem essa borracha aí para fazer esse isolamento, então a gente vai ter que usar ou tapete higiênico ou o cobertor, tá? E de preferência, se você conseguir, se o gato veio com o cobertor dele, de preferência utilizar o dele que já vem com o cheiro, é mais amigável, tá? Evitar longas separações do gato e da caixa de transporte. Porque a caixa de transporte, a partir do momento que ele saiu de casa, virou o ambiente de segurança. Ele vai querer voltar para a caixa de transporte. Tem um monte de gato que, se você deixa a caixa de transporte em cima da mesa, você não consegue examinar, porque o gato fica tentando voar para dentro da caixa de transporte. A gente, às vezes, precisa tirar a caixa de transporte do visual dele para conseguir, para o gato acalmar e a gente conseguir examinar. Mas só, não é para fazer anamnese com o gato em cima da mesa. A anamnese é antes de você mexer. Aproveita o tempo da anamnese para o gato ambientar lá naquela sala para diminuir um pouco o estresse e a ansiedade. Fez a anamnese, terminou, fez tudo bonitinho. Agora você levanta e vai lá mexer com aquele gato, tá? Então, tirar o gato da caixa de transporte, né? Acalmar, mexer. Então, assim, tirar da caixa de transporte tira, examina, devolve. Ou, ele veio para fazer ultrassom. Tira ele na hora que vai fazer o ultrassom. Não é para o proprietário chegar no hospital e ficar com o gato debaixo do braço na recepção, tá? Não, vai tirar só na hora que entrar no ultrassom. Vai tirar só na hora para coletar o sangue. Então, é estímulo mínimo para não fazer contenção desnecessária, né? E, obviamente, né, treinar a equipe, né, gente? Todo mundo tem que saber o que está fazendo, tá? O ideal é que o local, o ambiente onde vocês forem atender o gato não seja vazado, né? Então, vocês olharem aqui, a parte de baixo aqui dessa mesa, ela não tem um buraco, o gato não consegue se enfiar ali. Porque se ele tentar, se o buraco tiver ali, ele vai tentar se enfiar ali, porque ali vai ser o local de segurança dele. Então, nessa sala, eu não tenho um ambiente que é um fundo, ele não consegue ir atrás da mesa, ele não consegue ir embaixo do armário, ele não tem um fundo cego, que seria um ambiente de proteção. Porque se ele entrar num fundo cego e você tentar enfiar a mão ali, se ele for um gato mais assustado, ele vai te atacar. Vai ficar mais assustador. Outra coisa, tem um erro muito grande das pessoas fazerem, né? Os hospitais estão fazendo, é a sala do gato. E aí eles socam prateleira até no teto, né? Gente, a prateleira, aonde o gato tem para ficar, não pode ser maior do que a sua altura. Porque pensa num gato bravo que se enfiou naquela prateleira, que o arquiteto, que achou bonito na hora de fazer a sala, enfiou um nicho, uma prateleira em cima da porta.
e o gato é bravo e se enfiou em cima da porta. Como é que você vai conseguir chegar em cima da porta para atender o gato? Nem você, nem o proprietário vão conseguir lá. Você vai precisar de uma escada, subir em cima de uma cadeira. Como é que você vai fazer isso? É perigoso, eu sei, é lindo, fica lindo, né? Você olha aqueles lugares lá que tem aquelas pontezinhas de madeira, que tem. Isso é ótimo para gato que é bonzinho, né? Para o gato que é acostumado a aproveitar o ambiente. Para o gato que veio pro veterinário, o ideal, posso ter prateleira? Posso. Qual que é o ideal? A altura que você não precise ficar pendurado em algum lugar para chegar naquele gato, tá? Isso é o ideal. Nessa, por isso que aqui nessa sala tem isso aqui bloqueando tem coisas na prateleira. Porque quando essa sala foi feita, eu mandei um projeto para arquiteta, né? E a arquiteta não, né? Ela foi ver referência no Pinterest, e no Pinterest tinha aquelas coisas bizarras, e ela meteu as prateleiras num lugar que não era para ter. E eu tinha falado que não era para ter prateleira ali. Só que a hora que eu cheguei, a prateleira já estava lá, né? Aí, né, para eu não arranjar a treta, eu enfiei uns negócios lá em cima, que era para o gato não ter acesso, né? E deixei, e a coisa boa dessa sala era isso aqui, né? Era o local aqui, né? O arranhador. Então, esse arranhador, ele é da minha altura. Então, se eu precisar mexer com esse gato, ele é vazado de 4 faces, ele é vazado em 3, né? Então, eu consigo localizar, encontrar esse gato, mexer com esse gato. Eu tenho acesso com ele em todos os locais, não tem fundo cego aqui. Eu consigo acessar esse gato. Então, esse aqui é o ideal. Então, se vocês aí forem ter uma ideia de, né, trabalha num local ou forem ter a clínica de vocês que vai ter isso aí, vocês querem deixar um ambiente gatificado? Pode deixar, mas lembrem disso, né? Coisas que estão altas, fora do alcance da mão, não é uma boa. Se o gato for bonzinho, é lindo. Se o gato for do capeta, você se lascou. Que aí quem é? Você acha que o proprietário vai subir na escada para tentar tirar o gato bravo dele lá? Claro que não, né? Vai ter você que vai ter que ir lá. E aí você vai perder um olho. Então não faça isso, certo? Cuidado, né, com a caixa de transporte, né? O ideal é que a gente instrua esse proprietário, principalmente para gatos mais estressados, a não ter aquela caixa que não desmonte, porque um gato que tem a caixa que desmonta, né? Ele vai. Você não vai conseguir abrir a caixa. Você vai ter que tirar o gato pela frente. Eu não sei se vocês viram, uns tempos atrás rolava um vídeo que alguém teve a brilhante ideia de colocar uma GoPro dentro de uma caixa de transporte, como se fosse o gato. E aí a pessoa filmou como se fosse a visão do gato de dentro da caixa de transporte. Então, era o proprietário carregando a caixa e a caixa sacolejando, né, pela alça. Aí o cara largava a caixa de transporte em cima da mesa, aí dava o baque. Aí vinha o proprietário e o veterinário enfiar a cara na gaiola para conversar com o gato, e aí do nada aparecia uma cara gigante naquela porta, e o gato, tipo, cada vez mais querendo sumir. É óbvio que a hora que abre a porta, você vai enfiar a mão dentro daquela caixa para tirar o gato, ele surta, né? Se ele é um gato mais estressado, ele vai surtar, né? Então, putz, Ana, eu também, eu preciso achar esse vídeo. Eu já procurei e não achei, eu vou procurar mais. Porque ele é um vídeo muito bom, né? Para mostrar que olha como é aterrorizante ver aquilo ali, da visão do gato, né? Mas a gente fica lá, ai, que bonitinho, né? E fica lá falando com voz de idiota na porta do gato, e o gato, tipo, mano, do nada apareceu uma cara que eu não sei quem é, uma louca, tá aqui falando comigo numa voz estranha. Eu não sei quem é essa pessoa, né? Então isso assusta. Então o ideal é que a gente evite esse tipo de comportamento, né? De enfiar, né? A cara, né? Na coisa ali, né? Ficar com aquela cara enfiada, não ter esse comportamento, ensinar o proprietário a carregar a caixa com estabilidade. E se a caixa for ela desmontar, desmonte a caixa. Isso é o ideal. A hora que a gente desmonta a caixa, eu não preciso manipular demais aquele gato. No máximo, eu vou tirar o gato, colocar na balança e devolver para a caixa. É o lugar de conforto dele, tem o cheirinho dele, né? Então, isso vai acabar fazendo vai acabar fazendo um estresse menor. Vocês estão perguntando aqui do arranhador, acho, né? Alguém perguntou, não fica o cheiro de muito gato no arranhador? Fica. Por isso que de tempos em tempos a gente tem que trocar o sisal, né? Não peçam para a Ana Rita ensinar vocês a colocar sisal em algum lugar, porque ela teve... Um dia vocês peçam para ela mostrar a foto do arranhador que ela tentou fazer de maneira manual, tá? Porque ela é péssima nisso. Ela é ótima gato, mas ela é péssima com coisas manuais. Ela não pode largar tudo e vender a arte dela, porque ela não sabe fazer arte, tá? Mas a gente troca. Isso é função de estagiário, tá, gente? Você pode dar para o estagiário que tá te enxuriçando sem nada o que fazer? Manda ele, você compra a sisal no Mercado Livre, uma pistola de cola quente,
a gente troca de tempos em tempos, justamente porque chega uma hora que tem duas coisas, um que tem cheiro demais e outra que o gato, o tesão do gato é destruir o negócio, né? É deixar o sisal todo fragmentado. Depois que terminou de fragmentar, se ele está muito já destruído, ele perde atratividade. Então, isso deixa de ser um fator atrativo para isso. Mas quando a gente tem um sisal que é trocado de tempos em tempos, você não precisa passar nada ali, tá? Você pode até passar o Feliway Scratch, né? O Fairy Scratch, que é para estimular a arranhadura, que ele dá uma disfarçada no odor de outros gatos. Mas como o gato que usa o arranhador do consultório, ele não usa por muito tempo. Então, o tempo que ele depositou o cheiro dele lá é baixo. Então, não vai ter tanto cheiro assim. Mas de tempos em tempos tem que trocar o sisal, tá? Certo? Sempre abrir o transporte com calma e o ideal é que o proprietário tire o animal, porque o proprietário é um cheiro conhecido e uma cara conhecida. E outra coisa importante, não é para pegar a caixa do gato, né? E fazer isso aqui, né? Abrir a porta e fazer isso aqui, ó. Não é coqueteleira. Vocês não estão fazendo drink, vocês estão tirando um gato da caixa de transporte. E não pode deixar o proprietário fazer isso. Porque o gato não vai sair se você ficar sacolejando. Ele vai enfiar as pernas na lateral e ele vai ficar preso, igual uma aranha, tentando se segurar. Ele não vai sair de lá de dentro, tá? Então, tem que tirar com cuidado. O ideal é caixas que desmontem, ou no mínimo, né? Soltar a porta, tirar a porta inteira, porque daí pelo menos ele não vai prender a perna. Eu não gosto de passar de. Alguém perguntou aqui? Deixa eu ver. Alguém perguntou algo que pode usar para amenizar o cheiro de outro gato quando tem consultas seguidas. Por isso que eu uso cobertor, tá? Porque daí eu troco um cobertor de um para o outro. Daí eu não tiro, eu evito tirar o gato de cima do cobertor e colocar na mesa. Isso alivia o cheiro. Se você conseguir fazer isso, o ideal é que a gente limpe a mesa, né? Com alguma coisa. O ideal é limpar, pensando em limpeza mesmo, né? Bacteriana, viral, no mínimo um álcool, mas o ideal hoje a gente tem os lisoforme. Não ganhei R$ 1 da lisoforme, adoraria, porque eu uso pra caramba, tá? Aqui tem um lisoforme para pet, que é em spray. Ele foi feito para limpar a superfície. Ele é ótimo para limpar. E ele tem um cheirinho razoavelmente agradável. Ele tira boa parte de vírus e bactéria. E você ameniza um pouco o cheiro. Se tiver um gato que liberou muito odor, né, um animal que liberou muito odor, ele dá uma boa aliviada. Mas, mesmo assim, eu ainda uso um tapete higiênico ou um cobertor para não deixar esse gato ficar direto, tá? É, o Vanish tem que ver se ele não tem. É que tem. Que agora tem trocentos, né? Mas alguns Vanishes eles deixam um cheiro tipo de cloro, que é um pouco. Não, não é. Ele é meio irritante, tá? Tipo, o cheiro mesmo, pode incomodar. Mas se for pouquinho, se estiver bem diluído, eu acredito que não veja. Eu nunca usei, não tenho essa experiência, mas pode ser uma boa ideia, desde que o odor não te incomode. Você tem que pensar assim: se você está sentindo o cheiro, o gato está sentindo trocentas vezes mais. Então, se está te incomodando, se você entra na sala e está sentindo o cheiro do Vanish, é porque está demais, tá? Então, isso é uma dica também. Então, evitar tirar, né? E fazer o máximo possível. Se você conseguir examinar esse gato dentro da caixa de transporte, ótimo. Se não conseguir, então pelo menos tira ele com tudo, né? Com o tapetinho dele, com o cobertorzinho. Tem gato que vem até com umas caminhas dentro da caixa. Tira com tudo para minimizar ao máximo o cheiro externo naquele gato, né? Para ele se sentir o mais confortável possível, tá? A gente já falou disso, né? De mesas de inox. O ideal é que sejam bancadas de fórmica, se não tiver, tapete de borracha, cobertorzinho, né? Usar as balanças, né? Então, as balanças, evitar a utilização de balança, daquelas balanças que ficam na recepção, aquela balança enorme, que todo mundo pisou em cima da balança, a recepcionista se pesou, metade da equipe veterinária se pesou para ver se emagreceu, os cachorros passaram por cima, todo mundo pesou ali, né? Tem muito cheiro. E aquela balança, a escala da balança, ela geralmente ela é uma escala alta, então você perde a precisão. O ideal é que a gente tenha aquelas balanças pequenas, né? Pode ser balança de criança, de pediatra, mas hoje a gente já tem bastante balança veterinária que seja boa, né? Que tem 3 dígitos depois do número, depois da vírgula, né? Então você tem um peso bem preciso. Esse é o ideal para a gente, principalmente quando a gente está falando de animais com doença trato gastrointestinal, eles têm variações de peso, principalmente no começo, que são variações de peso
pequenas, a gente tem que saber se o bicho tá engordando, se tá emagrecendo, né? E isso eu tenho que ter uma precisão boa. Você pega naquela balançona lá, é ruim. Primeiro, porque geralmente isso fica na recepção, e aí, pra você ter um peso certo, você tem que tirar o gato de dentro da caixa, colocar o gato lá, ou então pesar o gato com a caixa, com tudo, né? Depois você, na hora que alguém, você tá examinando o gato, alguém sai correndo dentro do consultório, pega a caixa, leva lá, pesa para você fazer a conta e descontar. Então, isso não é prático e não é o ideal. E a balança, geralmente, é uma balança que fica lá na sala, né? Que você vai atender, uma balança menor, né? Também de fácil limpeza. Evita, isso é importante também. Tem balança, quando a gente vai comprar essas balanças de consultório, é, aquelas, tem umas que, na hora que você coloca a cuba, né? Deixa eu ver se eu tenho uma foto aqui. Achava que eu tinha uma foto da minha balança. Não tem a foto da minha balança. Depois eu mostro para vocês, eu vou procurar aqui uma foto da minha balança. Ela, ela é de plástico, né? Tem algumas balanças que em cima desse plástico tem um estofado. É péssima essa balança com estofado. Não porque a balança é ruim, mas porque o estofado vai ficar com cheiro. Esse gato, primeiro que é estofado. Se eu tiver um gato que assustado, ele vai fincar a unha. É a hora que você tirar a unha, ele rasga aquilo ali, né? Você não consegue lavar direito, você não consegue limpar. Se um gato fizer xixi, fica o fedor. Se tiver um cheiro de feromônio, fica ali, tá? Então, eu não gosto, tá? Então, eu prefiro essas que vende aí mesmo nessas Embramed da vida aí, essas lojas de produto veterinário, que tem aquelas balanças menores, né? Com algumas casas aí depois da vírgula, elas são as ideais, tá? Que tipo de box de internação você acha mais adequado? Tipo, você está falando da gaiola? Alexandre ou Alexandre? Não sei. Alex, vamos falar assim. Você está falando da gaiola em si, da baia mesmo? Pensando nisso? Se for isso, é, gaiolas são ruins, porque a gaiola, geralmente, ela falando de gaiola de ferro, né? As gaiolas de ferro, que são as mais baratas, elas são ruins por dois motivos. Primeiro, que elas enferrujam. Segundo, que a durabilidade delas é baixa. Terceiro, que elas são péssimas de limpeza, né? Então, você não consegue nem limpar pensando em sanidade, nem limpar pensando em cheiro. Então, ela é ruim de fazer isso. E elas tendem a ser vazadas, que faz com que, se eu tiver dois gatos, cada uma numa gaiola, eles vão se ver, aquilo ali vai ser péssimo, tá? As gaiolas de alumínio, é, elas tendem a ser fechadas, né, o fundo e só a grade de alumínio. Essa gaiola, ela é boa, porque o alumínio ele é fácil de limpar, ele dura mais, né? E você consegue tirar o cheiro de uma maneira mais fácil, tá? O que eu tenho, você pode ter a gaiola que é construída, né, na alvenaria. Então, se aquele hospital foi planejado e a internação é de alvenaria, legal. É mais fácil porque geralmente ele vai ser piso, né? Vai ser uma coisa fria, então você consegue limpar. E aí a frente pode ser de acrílico. Você pode ter a porta da baia de acrílico? Pode. Você só tem que tomar cuidado com isso, com ventilação, tá? Porque se a única abertura da gaiola inteira for a porta de acrílico, ela tem que ser bem vazada, porque senão esse bicho pode até fazer internação dentro da baia. Num dia que tiver quente, ou que o ar-condicionado da internação quebrar, a temperatura dele pode subir por conta da baixa ventilação, tá? Então isso tem que tomar cuidado, ela tem que ser bem vazadinha. Mas se ela for bem vazadinha, ela é ótima porque ela também é fácil de limpar, tá? É, e eu tenho, isso era a tentativa de arranhador que a Ana Rita fez. Ela me mandou isso. Eu falei, você quer mesmo que eu dê minha opinião? Essa foi a minha resposta quando ela me mandou isso no WhatsApp. Mas a gente riu, hoje a gente ri disso. Depois ela, graças a Deus, ela ganhou mais dinheiro, né? E aí ela conseguiu comprar um arranhador de alguém que sabia o que estava fazendo, né? Inox é uma boa, tá? Você pode usar as de inox, elas são fáceis de limpar. Hoje tem umas gaiolas que elas são de fibra, tipo fibra de vidro, e elas são ótimas, porque elas são super fáceis de limpar, elas são confortáveis, elas não esquentam tanto. E a da minha clínica, ela é de fibra, e dentro dela, então ela tem a fibra em volta, né? Ela tem a bandeja também é de fibra, então ela tem uma durabilidade maior. Eu tenho o chão, daí por cima da bandeja
tem o que seria o assoalho da coisa, é uma coisa de plástico vazada, então dá para jogar na água e esfregar se precisar. E eu tenho uma prateleirinha que é acoplada. Então, esse gato, dentro dessa gaiola, ele tem 2 níveis. E aí eu coloco nessa prateleirinha um cobertorzinho com Feliway e embaixo fica o pote de água e de comida e o tapetinho para ele fazer xixi e cocô. Então, eu não tenho na minha clínica espaço para ter alvenaria. Então, eu comprei essa gaiola de fibra de vidro, né? Que tem uma durabilidade super boa, ela dura bastante, ela não é tão quente, né? E você consegue limpar e dar conforto para esse gato. Então, esse gato tem dois níveis aí. É bem bacana, tá? Maravilhoso, né, gente? Viu? Aposto que agora vocês vão todo mundo comprar um puff e ir no Mercado Livre comprar uma pistola de cola quente e um sisal e tentar fazer igual. A gente podia fazer um concurso cultural. Quem tem o pior arranhador feito à mão dessa pós? Eu acho que a gente podia liberar esse concurso aí, né? Não, você é café com leite porque você foi a idealizadora do projeto. A gente precisa lançar isso entre os alunos, né? Para a gente fazer um concurso cultural. Eu acho justo a gente fazer isso. Vai ser muito bom, vai ser interativo, vai ser desestressante, né? Eu acho que a gente devia trabalhar nesse projeto. Gente, sempre janela e porta fechada, né? Não pode ter um buraquinho, um espacinho que eles vão tentar, né? Tem muita clínica, muito hospital que as portas são de correr. Tem que tomar cuidado, porque no hospital que eu trabalhava, a sala dos gatos era uma porta de correr. Aí o que que acontecia? Dependendo da força que você fechava, a porta batia e voltava e fazia uma fresta. Aí você achava que a porta estava fechada e não estava. Então, sempre conferir porta e janela fechada para ter certeza que está tudo bem, né? Que esse bicho não vai sair voando por aí. Você não correr o risco de perder o gato no meio do hospital e depois ter que ficar brincando de Indiana Jones dentro do hospital, tá? Evitar contato desnecessário, né? Estressou, dá tempo para esse gato se acalmar, né? Não acalmou, ele tem que ser sedado, né? Não é para você ficar brigando com o gato, né? Ou então, dependendo do procedimento, não acalmou, casa, volta para casa e volta no outro dia sedado de casa, tá? Então, sempre que esse gato ele enlouquecer ali no consultório, para ele é uma emoção protetiva, é uma reação que ele está tentando se proteger. Ele não está fazendo isso porque ele é puto. Ele está fazendo isso porque ele está tentando, né? Tipo, pelo amor de Deus, tô tentando me dar um jeito, me acalmar. Então, é isso que vocês têm que ter de ideia, tá? Evitar sedar gatos que já estão extremamente estressados. Por quê? Porque não vai funcionar. Você vai precisar de doses muito maiores para ter o mesmo efeito. Vai tornar a sedação mais arriscada. Porque esse gato vai estar com tanto receptor bloqueado por conta da adrenalina, por conta do estresse, que ele não vai responder. Tá? Então, tem essa situação também. Aquele gato que já enlouqueceu, tá puto louco, às vezes é melhor mandar ele embora e voltar no outro dia do que você tentar sedar ele ali e tentar fazer um negócio na marra. Às vezes, mesmo sedado numa dose boa, o gato não capota. E aí, dependendo da situação, você não consegue fazer o que você tem que fazer, tá? Então, a gente sempre prefere medicações reversíveis e de efeito rápido, né? Então, a Dex tem uma grande utilidade, só cuidado, porque a Dex tem efeitos, né? Os alfa, né? Eles têm efeitos cardiovasculares importantes, né? Então, eles podem aí, se eu tenho um paciente que é sabido que tem um problema cardiovascular, ou se é um animal que você desconfie que tem problema cardiovascular, talvez a Dex não seja uma boa ideia. Você pode terminar de, né, encaminhar ele para o gatilho do senhor. Então, mas a Dex tem reversor, tá? Só cuidado. A Dex reduz demais a temperatura. Principalmente se você está falando de um gato que é mais magro ou um gato velho. A temperatura dele despenca, tá? Por conta do uso da Dex. E a hora que você aplica o reversor, se a temperatura estiver baixa, o reversor não funciona, né? Eu nunca me esqueço da primeira. Eu tinha um persa meu velho que ele fazia muito nó, então de vez em quando eu tinha que tosar ele. E aí eu fiz Dex nele para. Eu falei, bom, ele é velho, né? Eu sabia que ele não tinha nenhum problema cardio. Eu falei, vou fazer a Dex, porque aí eu toso ele rapidinho, né? Tiro aqueles nós todos e depois eu reverto. E aí eu reverti o gato e nada, nada, nada. Aí eu lembro que eu mandei mensagem pro Rodrigo, marido de Ana Rita, e falei, Rô, o gato não voltou, não? Ele tá aqui, meu, largado. Acho que o gato morreu, eu não sei o que aconteceu. Ele respira, mas, meu, ele tá tipo em Nárnia. O Rodrigo me respondeu com uma resposta.
Qual está a temperatura deste gato? Aí eu pensei, não sei, não fiz. Fui ver, o gato estava com 33 de temperatura. Despencou, era um gato velho, com pouca massa muscular, relativamente magro. Meu, fez assim, ó. Despencou a temperatura dele. Aí é óbvio que o reversor não vai funcionar. Aí eu respondi rindo. Eu falei, ih, de repente ele virou um picolé. Aí o Romeo respondeu, esquenta o gato. Aí esquentei o gato, coloquei ele lá no tapetinho térmico, joguei, fiz um secadorzinho nele, a temperatura subiu, o gato imediatamente acordou. Então tem que tomar cuidado, tem que lembrar que a Dex despenca a temperatura, porque senão você vai ficar lá no reversor e falando, gente, o reversor não tá funcionando. Não tá funcionando porque o bicho virou um picolé, tá? E gato já vira picolé rápido, sem muito motivo. Com um gato velho, magro, sem massa muscular e com Dex, ele vai virar um picolé rapidão, tá? Lembra disso. O midazolam é uma opção, tá? Eu não sei usar midazolam. Todas as vezes que eu usei midazolam, os gatos grudaram na lâmpada. Mas Mariana, né, que é a minha braço direito aí da minha equipe de atendimento de gato, ela ama o midazolam, os gatos ficam ótimos com midazolam e eu falo para ela, eu não sei o que que você faz, porque eu faço a mesma coisa que ela, na mesma dose, os gatos me odeiam, saem que nem uns loucos, eles excitam. Então, assim, tá? Vou colocar para vocês, porque eu acho que o problema do midazolam é comigo, tá? Mas tem gente que usa e é muito bom. Ele tem efeito hipnótico, tem efeito sedativo, ele é relaxante muscular, ele ajuda. Então, se você souber usar o midazolam e você gostar, é uma boa ideia. Dá para fazer queta, mas cuidado que queta excita. Se usar a queta sozinho, o gato vai grudar na lâmpada e voltar virado no giraia, vai ser pior do que ele estava antes. Então, eu não gosto de usar queta para fazer isso, mas os trabalhos dizem que você pode utilizar a queta. A minha única exceção da queta é para aquele gato que, sei lá, enlouqueceu por algum motivo, que está na gaiola, que você precisa fazer e tal. É aquele gato que você não consegue pôr a mão e você não tem o ISO para te ajudar. Você pode fazer queta jogar tipo meio ml de ketamina. Na hora que ele abre a boca para fazer, vai fazer full, você joga meio ml de ketamina. A mucosa oral tem uma absorção absurda. E aí, a hora que você joga meio ml de ketamina, dá uns 5 minutos, o gato, ele cai. Só que daí ele volta louco, tá? Aí tem aí tem esses minutos aí para pensar. Mas ele sozinho, eu não gosto de usar queta sozinho, tá? Mas é uma opção. Dá para usar o Acepran, tá? Como geralmente o Acepran ou Acepran sozinho ou associado a um opioide. Eu uso muito Acepran, já falei, né? Acepran com metadona é o amor da minha existência. É o que eu uso em 90% dos gatos, que eu preciso de um tipo de sedação. É o Acepran com metadona que eu faço, tá? Eu faço 0,1 de Acepran, 0,1 miligrama por quilo, mais 0,3 de metadona na mesma seringa intramuscular. É o que eu faço na minha rotina que dá certo, que fica bom, tá? E você pode usar a inalatória para aqueles pacientes, né, que são irracíveis, tá? Lembrem-se do porquê esse gato foi para consulta, né? Lembre-se que na grande maioria das vezes eles têm algum tipo de incômodo, ou eles estão nauseados, ou eles estão com dor, e isso é um fator para não tornar eles colaborativos na consulta. Lembre-se que gatos são predadores topo de cadeia. Então, o que que isso significa? Que se na natureza ele demonstrar que ele está doente, que ele está fraco, ele vai ser morto por outro gato. E aí ele morreu. Então, é protetivo da espécie não demonstrar doença. E aí, então, por quê? Porque daí ele mantém a pose. Gato é o tipo é a espécie que mantém a pose. Que ele vai ficar ali, né? Não, ele vai segurar o máximo que der. Então, o fato dele não parecer que está à beira da morte não significa que ele não está à beira da morte. Já peguei um monte de gato hipotenso. Você olha pro gato, você fala, gente, o gato tem 3 hemácia no corpo, né? Mega anêmico, podre, o gato tá podre. E você olha para ele lá, você olha por fora, parece que ele tá ótimo, né? Porque eles têm essa característica. Então, a gente não pode subestimar a dor, porque não é porque eles não gritam que nem o cachorro que eles não têm dor, não é porque eles não mordem que nem o cachorro que eles não têm dor. Eles vão segurar. Eu já vi dor de gato que a única manifestação era o gato fazer midríase. Então, a hora que eu apertava o lugar de dor, o gato fazia midríase e voltava. Tem gato que só faz isso. Então, por isso que se vocês estiverem procurando dor abdominal, né, eu dou essa dica para vocês de examinem o gato virado para vocês. Ou então, se você tiver um estagiário, você até pode. Eu gosto de palpar o gato de costas, isso é mania minha, tá? Então, quando eu tenho um estagiário, a Giovana, no meu caso, que é meu braço direito, eu deixo a Giovana de frente pro gato. E aí eu vou apalpando o gato e ela vai olhando pro gato. Se o gato for desses que esconde qualquer manifestação de dor
que não tensiona abdômen, que não retrai panículo, que não faz nada, que é o gato que só faz a midríase, ela fica ali, ó, olhando para minha cara, né? E aí ela tá olhando o olho do gato. Quando o gato faz a midríase e volta, ela me faz um sinal. Então eu sei que tá doendo, né? Se eu tô sozinha, aí eu palpo o gato virado para mim. E aí eu fico lá, enquanto eu tô palpando, eu tô olhando para a cara do gato para ver se ele vai fazer alguma manifestação, tá? Tem gato que mexe a orelha na hora que tá doendo, tá? Também faço a CPR com metadona em braquicefálicos, né? A gente tem aí alguns trabalhos que falam que os braquicefálicos são mais suscetíveis, né, ao uso de acepromazina. Eu uso bastante, não tenho problemas. Claro, se eu tenho um braquicefálico que já tem um problema cardiovascular, eu não vou utilizar isso, eu uso só a metadona, tá? Mas, assim, deixar de usar o acepran porque ele é braquicefálico, só por isso eu não deixo, tá? Às vezes eu reduzo um pouco a dose, tá? Em vez de fazer 0,1, faço 0,05. Mas eu não deixo de usar, tá? Não sei se alguém perguntou alguma coisa antes de você, deixa eu ver. Não, ninguém. Então, né, lembrar disso que a gente tem que não pode subestimar a dor e o desconforto, tá? Lembrem-se de colocar isso aqui no prontuário para vocês, né, vocês do futuro, né, já saberem. Então, esse gato precisou de uma gabapentina antes da visita? Anota. Esse gato, né, o proprietário falou para vocês que o gato veio gritando, que o gato vomitou, que fez xixi, cocô, anota para vocês tentarem melhorar isso numa próxima, fazer um manejo diferente para uma próxima, né? Reação a respeito de manipulação, né? Esse gato tem o perfil de explorar o ambiente ou se esconder. Ele é um gato que aceita mais manipulação ou menos. Deixa, tipo, isso fácil, de fácil leitura, tá? Preferência de onde esse gato gosta de ver, de ser examinado, tá? Então, isso é uma coisa boa de vocês deixarem. Última coisa antes da gente parar para comer, né? É fazer aí avaliação, né? A gente tem uma escala nova de dor, que é a Feline Grimace Scale, que é um método para avaliação de dor aguda, tá? Então, baseado nas expressões faciais do gato, né? A gente avalia 5 coisas, que é a posição das orelhas, a abertura dos olhos, a posição da cabeça em relação ao corpo, posicionamento dos bigodes e tensão da boca. E a gente atribui uma nota, 0, 1 ou 2 para cada um desses itens. E aí, se esse gato tiver uma soma acima de 4, ele precisa de analgesia, tá? Tô acabando, gente, prometo. E aí, então, o que é atribuído 0? Um gato que tem a orelha para frente, olho aberto, mandíbula relaxada, bigode soltinho, cabeça acima do ombro. O que é atribuído 1? Orelha já um pouquinho mais afastada, o olho que já fecha um pouquinho, a mandíbula meio tensa, bigodinho esticado, cabeça meio na mesma altura do corpo. E o 2, orelha afastada, olho já meio bem fechado, mandíbula tensa, bigode esticado para frente, cabeça abaixo da linha do ombro. Então, a gente coloca, nesse gato aqui, a orelha para mim é 1. O olho dele para mim é 2, né? A mandíbula para mim é 0. E aí vocês vão dando ponto para cada um desses e soma. Somou, deu acima de 4, né? Então, esse gato precisa de analgesia, certo? Então, isso, né? Deixa eu ver aqui. Isso é algo que a gente pode... tem no site, se vocês entrarem no site, tem um chartzinho, né? Que você pode baixar e imprimir, colocar na internação, distribuir no hospital. Tem aplicativo, você baixa, e aí, conforme você vai fazendo isso com rotina, você não precisa, você já consegue fazer isso, né? Na cabeça, já consegue fazer a conta. Mas no começo, você precisa ficar olhando, dá para tanto olhar no celular, quanto. Opa, desculpa. Quanto imprimir isso mesmo, né? E deixar, tipo, encadernadinho ali, você pode plastificar, deixar no consultório, e aí, rapidinho, na hora que você for avaliar, você dá uma olhadinha ali para fazer a classificação, tá? Segue a gente se você ainda não segue para acompanhar as maravilhosas palestras e conteúdos exclusivos que o IEP Ranvier disponibiliza para vocês. Beijo, te espero na próxima!